E, bom, você também pode mandar uma mensagem pra gente aqui que a gente vai ler no final do programa, eu, o Rato e o Rodrigo. É só entrar em nv99.com.br/flow, tá bom? Então, é isso, basicamente isso. Ô, Rodrigo, cara, a primeira coisa, cara, tu deve estar muito de saco cheio de ficar indo em podcast, não tá não, Pior cara? que não, o pior que não, de boa. É? Sabe por quê? Pelo contrário, eu estou feliz com as portas que estão abrindo. E eu estou notando o seguinte, dá para você acreditar em algumas coisas, falar com classe, o pessoal te respeita. Então eu vou aqui, quantas vezes chamarem eu vou, você tá entendendo? Vem de boa, com muita alegria e falar do que você gosta. Pois pra é, né? entusiasmo. Isso é a parte gostosa da coisa, quando a gente tá fazendo um bagulho que a gente realmente quer fazer. E você sabe que eu cheguei de Israel há uns 10 dias, né? Porra, que bom, cara. Que bom, porque eu queria saber também como é que tá lá tudo. Não, tranquilo. Tanto é que tá tão bom que dia 21 de abril eu tô voltando pra lá de novo. Sério? Um mês e meio lá. Tá tranquilo assim pra viajar pra lá? Tranquilo, de boa, sem problema nenhum. Esse negócio da Rússia, o pessoal tá com... Não, eu sei que deu muito bafafá esse negócio da Rússia, o pessoal com medo. Tanto é que, olha, eu até assustei, que eu coloquei um vídeo meu falando sobre a Rússia, deu 2.200.000 visualizações em uma semana. O pessoal gosta de treta mesmo, né? Gosto. Mas Israel tá tranquilo, numa boa, pelo contrário. Até lá começou a liberar a questão de máscaras antes daqui. Ninguém tá com medo de nada, criança brincando na rua, o país está voltando. E até o Iraque, eu fiquei sabendo de um negócio agora que eu estou pesquisando, talvez eu vá para o Iraque ainda. O Iraque já está voltando agora com as atividades arqueológicas, tudo. O Iraque, que está lá colado lá. O Iraque está voltando tudo numa boa. Então, às vezes... É igual o Brasil lá fora. Você vai conversar sobre o Brasil lá fora, eu tenho colega israelense que morre de medo de vir aqui. Ele pensa que a gente anda com bazuca na rua. Então, às vezes... Dependendo do estado, a gente anda, né? Não estou minimizando o sofrimento do pessoal da Ucrânia. Claro. De maneira não é isso. Mas, às vezes, o pessoal pensa assim, o mundo vai acabar. É agora, é agora. Agora a coisa não é bem assim, às vezes. Ainda não estamos no apocalipse, cara? É interessante. Eu vou na contramão de muita gente. Até no meu vídeo lá eu falei sobre isso. Se a gente pegar as profecias do Apocalipse, a profecia do Apocalipse não coloca que a volta de Jesus vai ser antecedida por uma guerra nuclear. Isso aí foi uma coisa criada mais nos Estados Unidos, nos anos 60, intensificado especialmente por causa da Guerra Fria. Mas se as profecias do Apocalipse estiverem corretas, como eu acredito, quando o anticristo vier, vai ter uma paz no mundo. Paz? Paz. Uma paz entre aspas, mas vai ser uma paz. Quem vai se lascar é quem estiver contra o anticristo. Mas esse negócio de uma guerra nuclear que antecede a volta de Jesus, isso é mais cultura americana do período da Guerra Fria. Entendi. Tá. Biblicamente não é assim. Porque assim, a gente estamos tendo uma praga, né? Que tá passando agora, graças a Deus. Uma guerra, a sensação que a gente tem é que o mundo vai acabar, cara. Porque se alguém lá decidir apertar o botãozinho, irmão... Não, verdade. Não, o medo dá, mas olha que interessante. Muitas pessoas pensam, é o fim do mundo, caramba, vai acabar tudo e tal. Quando você pega a Bíblia, e quem está em casa pode assistir com a gente, depois você lê na sua Bíblia. Pega uma Bíblia de sua mãe aí ou no celular, Mateus capítulo 24. Os apóstolos chegaram para Jesus e perguntaram assim, Senhor, quando vai acontecer? Porque Jesus falou que Jerusalém ia ser destruída, como foi no ano 70, e falou da volta dele. Falou, quando vai acontecer isso e que sinal virá do fim do mundo? Aí Jesus virou para eles, no alto do Monte das Oliveiras, e falou o seguinte, olha, cuidado para que ninguém engane vocês. Virão falsos profetas, virão falsos cristos, e eu vou dizer para vocês, vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Não se assustem, é necessário que assim aconteça, mas não é o fim. Então, esse negócio de falar que a guerra é sinal... Jesus falou, vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Depois ele falar assim, vão se levantar nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso é só o princípio das dores. Então, embora as guerras façam parte do cenário da história, desde que Jesus falou isso até o fim do mundo, ele nunca ensinou para a gente ficar olhando para a guerra, e agora, porque guerra desde que o mundo é mundo. Se você olhar lá na época da Idade do Bronze, tinha guerra, tinha fome. Então a gente tem que ter um pouquinho de cautela para não criar um apocalipse de jornal, sabe? Sim, sim. Cada novo presidente que surge é o anticristo, Papa também. Papa, o Bin Laden já foi o anticristo, o Saddam Hussein e tudo e tal. Então eu sou um pouco mais moderado, embora, quero deixar registrado aqui, você mesmo falou quando a gente chegou assim, pô, o Rodrigo crente, né? O Rato falou, eu sou crente, mas eu não sou crédulo. É uma coisa muito interessante que aconteceu no Flow da última vez que eu vim. O que aconteceu? Eu contei aqui da minha experiência com depressão e tudo mais. Eu tô arrepiado ao falar isso aqui, ó. Pode olhar que eu não tô mentindo. Pena que eu não consegui o print que o meu colega mostrou, porque vocês têm trocentas pessoas que comentam tem ali, bastante né? comentário. Quando eu falei da minha experiência, eu falei assim, olha, eu sei que isso aqui não é um show, não é uma igreja, não é um culto, mas Deus vai usar alguém, vai ser tocado por isso aqui. Tinha uma mulher tentando suicídio naquela madrugada que eu estava aqui com vocês.
Caraca, aí O cara me mostrou o print no celular, lá no Cevisa, onde eu tive. Ele falou, rapaz, eu printei, só que eu quero pegar com ele. Ele printou, falando assim, obrigado. Eu estava para me matar e eu resolvi, não sei porquê, entrei na internet, estava o Flow, comecei a assistir. Quando você contou a sua experiência, eu desisti. Eu falei, se um dia eu voltar no Flow, eu vou contar isso para eles. Eu estou contando para você aqui. Então, assim, a gente pode usar a influência que a gente tem, eu a minha, vocês a de vocês, para o bem ou para o mal. O meu único questionamento, eu vou falar com você qual é. É que é muito fácil questionar a religião, mas o pessoal não questiona a mídia. Ó, Mas a eu mídia gosto também... de questionar a mídia pra cacete, cara. E por isso que eles me batem. Exatamente, mas são poucos. Você sabe que você não é uma galera, são poucos. Principalmente quem está na ponta da linha. O camarada, ele segue o que a mídia manda. Alguém até falou o seguinte, que às vezes o poder da mídia, não quero demonizar a mídia, não é o caso. Como também não estou demonizando a religião, senão seria uma incoerência. Sim. Mas às vezes é o poder de convencer você a comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para mostrar a quem você não conhece aquilo que você não é. Então... É uma merda, né? É uma merda. Agora, só que... Por isso que a gente só gasta dinheiro com videogame velho. Porque já é um negócio que passou, Já entendeu? passou, né? Na maioria das vezes a gente tá adquirindo alguma coisa que a pessoa tá se desfazendo. É, Só tamo que, o fazendo vintage, bem, né? só que Entendeu? o vintage também faz dinheiro. Quando eu cheguei aqui, a Nossa. primeira coisa que chamou atenção foi os Cavaleiros do Zodíaco ali. ó. Sim, não. Que eu até pensei que era o original daquela época, se fosse, as Não, mas até esse aí valeu uma graninha. Esse daqui tem uns Cavaleiro do bonecos. Zodíaco é um negócio... Ó, o Chakra de Virgem que tá ali embaixo. Aham. Se você não pesquisar legal, custa R$2.000 esse boneco. Um boneco. Um boneco. Gente, não, e se for aquele dos anos 80 mesmo, aí Existem desses aí, dependendo da condição que tá a caixa, a condição que tá se o é boneco. colecionável, tudo, né? Dependendo de várias coisas nesse sentido assim, sai muito caro. Cara, eu muito sou caro. fã daquele programa. Tem um programa nos Estados Unidos não é arqueologia, eles chamam arqueologia, mas que os caras vão na casa de pessoas de idade lá na América e encontram banner antigo. Ah, eu tô ligado, eu sei o qual Relic é. Hunter, não? É o Caçadores de Relíquias. Caçadores de relíquias, Então, mas o Relic título em Hunter. inglês é uma coisa como arqueologia, não sei. Ah, é? Muito legal. Eles acham brinquedos, esses negócios assim. Cara, aquilo eu me amarro. Se fizesse Aquilo uma versão é- brasileira daquilo ali... Então, meio que fizeram, só que na parte de retro games. Eu não sei se você já viu. Maneiro pra caramba. Brasileiro. É, o pessoal da Warp Zone que fez. É? Eles vão em galpão, vão em tipo... E acham muita feiras, coisa, porque- sebo. Acha, pior que acha. Acha Cara, coisas é assim, porque bem valiosas, Tem entendeu? umas coisas assim que você não acredita, cara. Aham. Ó, eu tenho um amigo meu que tem um fliperama, que ele era um dono de um grande fliperama aqui em São Paulo, na época de ouro dos flippers, lá na Venom. E, cara, as coisas que ele tem que ficam guardadas lá onde é a loja hoje, que é lá, chegando em Santo André, cara, são umas coisas que você fica de... São assim, uma parede inteira de cartucho de Capcom. Uma parede inteira Nossa. Tem Street Fighter, Marvel vs Capcom, não sei Mas o isso quê, é uma não sei o quê, coleção não sei o quê. dele ou tá pra vender? Não, aquilo ali é que ficou com ele da época do Flipper. Ah, tá lá. Tá lá. É isso aí, tá lá. E às vezes o cara até morre, quem é filho não dá valor pra aquilo ali também, nem nada. Bom, felizmente o filho dele curte também. Ele também tá super bem. Eu não tô dizendo tua morte não, hein, Mazão? Tá tranquilo. Mas se quiser vender... Não, eu acho que se bobear, tem umas paradas que ele até vende mesmo. Mas assim, paredes que tu fica impressionado. Máquinas de fliperama que tu vai em lugar... Assim, eu fui... Tem um aqui em São Paulo, lá na Avenida São João. Tem um fliperamazinho lá, mas assim, a parte de trás dele são umas coisas que você fica até com dó. Sabe? Que tu fica, cara, não acredito que isso aqui tá aqui, cara. Especialmente a gente que gosta de joguinho. Aham. Jogava Cavaleiro Negro no bar lá, a gente saía da escola e tudo. Aí a gente queria fliperama, não tinha como, a gente bolava. Pegava um pedaço de madeira assim, colocava os pauzinhos assim, batia com prego, deixava ele mais coisinho, colocava uma... Aí em Minas a gente fala gominha, eu não sei como é que falaria aqui, um elástico. Ah, elástico. Elástico. Gominha? Gominha. Em Minas, quem é de BH vai saber o que eu tô falando. Ó, se bem que você citou aqui ficha de telefone. Primeiro, quem tá ouvindo Não sabe o que não é. sabe o que é a ficha. Não sabe o que é Telerge. Não sabe Não o sabe o que é telefone. Sabe o que é celular. Exatamente. Eles não sabem o que é telefone. Então, assim, estamos falando de gominha, não importa. Mas não vai muito. saber. Pô, aí a gente fazia aquilo ali, colocava pra ela voltar e jogavam com bolinha de gude. Cara, e ficava um negócio legal. E Sério? Funcionava direitinho. O War. A gente fazia o do War aí Pegava o War, comprava soldado e fazia os botõezinhos ali. Era uma coisa muito, muito da hora. Eu lembro de... Tu lembra de futebol de prego?
Que Aham. era um compensadinho assim, com um monte de prego, Aham. né? E você jogava com a moeda. Clac, 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 Cara, eu clac. vou te falar que a diversão era a mesma quase de um joguinho. Porque sim. porque tava com os Exato, colegas ali, a exato, galera. exato. É Você que assim, entendeu? as coisas mudaram, e eu não sei julgar se pra melhor ou pra pior, só sei que mudaram. Mas assim, eu fico pensando, o eu de hoje, eu queria ter sido uma criança como a minha filha. Porque assim, a minha infância foi diferente. Entendi. Da minha filha ali, é de um jeito assim que quando eu era moleque, seria um sonho pra mim poder jogar videogame direto, não sei o Aham. quê. Mas assim, a minha filha, com certeza ia curtir muito a infância que eu tive. Com certeza. Né? Porque, pô, era pé no chão, era correr na rua, era pique-esconde, pique-pega, essas paradas. E hoje também tem um probleminha. Tem um filósofo, ele é até ateu, Schopenhauer. E tem uma frase dele que é icônica, que ele fala que a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. É E verdade. hoje, como os jovens têm demais, a criançada tem demais, eles também não sabem aquela infância do Chaves, da televisão, sabe? Então, eu lembro, por exemplo... Como é que você transita essa linha, Rodrigo? Entre a ânsia de ter E o tédio de possuir. Boa, eu vou responder para você. Aí entra o meu testemunho de fé, numa boa. Eu tenho muitos amigos ateus e que me respeitam e que são muito legais, a gente bate papo e ele fica no ateísmo dele, eu fico na minha crença, mas a gente dialoga numa boa. Uhum. E dentro da minha percepção, olha o que como é que eu encaro a vida. Eu estou num restaurante com muita fome. Sabe aquele restaurante que, enquanto você está esperando ali, dá uma degustação, Uhum. que aumenta mais o seu apetite? Como eu acredito na vida eterna, na volta de Jesus e tudo mais, tudo que eu estou passando de ruim aqui nessa terra é passageiro, vai passar. E o que eu estou passando de bom é degustação. Tem coisa melhor me aguardando lá de lá. Agora, se eu não acredito no lado de lá, você está entendendo? Na ressurreição, na volta de Jesus e tudo mais, eu tenho que me contentar com a degustação daqui, porque é tudo que eu tenho. Mas como eu acredito numa vida eterna, então tudo que acontece de bom, eu potencializo como um ensaio. Bom, se aqui já está gostoso isso, pô, caramba, como é que vai ser quando eu estiver lá? E o que está de ruim, eu sei que vai passar. Ou vai me amadurecer, ou vai me fortalecer. Você está entendendo? Ou vai me dar mais sensibilidade para com o outro. E mesmo nas coisas ruins... Pode ser que te destrua também. Pode, mas aí entra um negócio que a gente que tem fé assim, não é soberba, não. É a diferença da crença, não da credulidade. Lembra que eu fiz a diferença aqui, da crença e do humanismo. Por que eu não sou humanista? Eu sou humanitário. O humanista, ele acredita muito em si mesmo. Hoje tem muito cara que ensina você o seu potencial. Sim. Ou coach. Ou coach. Só que, sinceramente, pô, cara, eu tenho diarreia. Eu não confio minha vida num cara como eu. Você entendeu? Eu tenho dor de barriga, eu tenho mau hálito quando eu acordo, eu cometo minhas falhas, você está entendendo? Então, eu vou arriscar minha vida na minha mão, é como pedir um médico com mal de Parkinson para fazer uma cirurgia de catarata, não dá. Então, mas como eu confio no que tem lá em cima, ele é especialista em reciclagem, sabe, gente? E ele faz uma reciclagem da sua vida e até aquilo que você fez de pior, ele consegue, se você permitir, tornar por bem. Isso não significa que ele vai tirar alguma dor. Eu já passei muita dor, mas eu estou aqui. Vocês me chamaram, e vou ser sincero, modéstia às favas, porque eu acho que humildade não é a menina bonita dizer que é feia, nem o rapaz inteligente dizer que é burro. Humildade é você... Olha, você me deu a camisa aqui, né? O pessoal lá da Insider deu a camisa. Aí eu vou vestir a camisa. Agora imagina que por uma questão de humildade eu pego essa camisa e não visto. Coloco no guarda-roupa. Isso é ridículo. Eu vou colocar. E quando o cara... Pô, Rodrigo, caramba! Que camisa maneira, cara. Eu vou falar o seguinte, pois é, ganhei lá no Flow, o pessoal da Insider mandou para mim. Eu estou atribuindo para o doador do presente. Uhum. Então, vocês, por exemplo, têm uma audiência muito grande. Você vai agora, não, pô, o Flow tá aí, arrebentando. Eu já estou a segunda vez aqui. Você está entendendo? E como crente. Então, a minha vida eu agradeço muito. E mesmo nas coisas ruins, eu procuro motivo para agradecer. Eu tenho um grande amigo, ele está assistindo a gente agora. E eu até passei na casa dele antes de vir para cá, para dar um abraço nele, na esposa dele lá. Ele teve um problema renal muito sério. Muito sério. E ele teve um autotransplante de rim e não deu certo. Hoje ele depende de hemodiálise. E quando ele estava no hospital uma vez, eu fui visitá-lo. E ele falou comigo, sabe, Rodrigo, o que eu sonhei essa noite? Eu falei, não, cara, eu sonhei que eu estava fazendo xixi. E foi tão bom. Que pena que foi um sonho. Eu nunca podia imaginar
que eu tenho que me sentir grato por fazer xixi. Eu conheci uma mulher que tinha obesidade mórbida, quando eu estava lá com depressão, que a gente animando e tudo mais, e a gente tem uma quinta-feira lá que põe o pessoal para agradecer pela vida e fazer planos. Ela foi como andador, a gente incentivando, porque quando você está numa clínica dessa, todo mundo fica amigo de todo mundo, né? Aham. Aí ela foi lá, do Rio de Janeiro, e ela falou o seguinte: eu quero agradecer porque eu cheguei aqui na cadeira de rodas. Eu já estou conseguindo andar com o andador. E a minha meta é conseguir me limpar sozinha, porque ela precisava do sobrinho. Cara, eu nunca pude imaginar que eu ia ao banheiro e me limpar é motivo para agradecer. Então, você está com a máquina de lavar roupas cheia de roupa suja, ao invés de você falar, pô, que saco, tem que lavar aquela roupa, você tem roupa. Não, mas tá uma caatinga aqui, você tem olfato. Esse feijão tá azedo, você tem paladar. E não é questão de ser via a realidade com óculos cor-de-rosa. Deus me deu essa virtude para ver. Eu também sinto dor. O Cristo que eu adoro, na cruz do Calvário, ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Então a gente sente dor, a gente não é acima do bem e do mal. A gente pisa na bola, erra. Mas, cara, Deus dá uma ajuda pra gente que é incrível. Eu só tô escutando. Quem sou eu para julgar? É lógico, pela Bíblia, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu sei disso. Porque, tipo... Mas, pô, eu não posso julgar ninguém. Qual é a definição real do ateu? Por exemplo, ateu é aquele que não acredita em Jesus Cristo ou em alguma religião? Ou ateu é... Então, é interpretação. É interpretação. Eu vou falar, no meu caso, será que eu sou ateu? Tipo, não é porque eu não acredite na figura de Jesus Cristo, mas eu acredito que tem alguma coisa. Aham. Até se duvidar o ar que a gente respira... Valeu, viu? Aí, galera, ó, sem álcool, viu? Aí, ó. Pô, O cadê pessoal o não meu? fala, porra, tem que falar do Flow e encheu a cara. Eu não ganhei a camisa da Insider. É que pra você tem que basicamente dizer pra ele o que você quer. Algo sem álcool. Ah, ó, já converti um. Já converti um. Não, mas aí, Brincadeira, não, viu, cara, Rafa? eu não bebo desde nunca. Eu acho que eu Aliás, nunca bebi. antes, só vou falar uma coisa. Tem uma frase do rabino Harold Kushner, que ele diz o seguinte: se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Desconfia. E quando ele não tem religião? Aí, Aí, né? meu irmão. Pior ainda. Mas pode continuar que eu te Mas interrompi. então, o meu raciocínio é... Eu acredito que, tipo, até o ar que a gente respira pode ser Deus. Tem alguma coisa, Tem, entendeu? o panteísmo, por exemplo, vai para essa área. Mas é o que eu acredito. Eu acredito que tem alguma coisa, mas eu nunca fui tocado significativamente. Você estava falando sobre o lance de publicidade e até a própria religião. Pô, o que acontece? A religião, ela para mim, ela é emocional. Ela toca no ser humano de verdade. E eu já fui um cara que fui para a igreja. Eu me senti tocado nesse sentido, porque é realmente emocionante. A palavra de Jesus Cristo, pra mim, é emocionante. É forte. É forte, cara. Você realmente fica, caraca. Não fica? Quando eu peguei a Bíblia pra ler, eu fiquei. Entendeu? Então, é isso. Por que eu não posso ir pro céu também? Só porque eu não acredito em Jesus Cristo de fato? Mas eu acredito em alguma coisa. Eu só não sei o que eu acredito. Eu vou te... É aí onde eu fico perdido. É sério. Não, claro, Eu já você tá entrei sendo numa honesto. linha de pensamento nesse sentido de, tipo, tem coisas que são inexplicáveis. E a gente, na religião, chama de milagre. Eu gosto de falar que é algo que a gente não consegue explicar. Que pode ser milagre. Pra mim, tanto faz, entendeu? Mas eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar, às vezes, uma pessoa que está com câncer terminal, que começou a ir à igreja e foi curada daquele câncer. Eu, sinceramente, não consigo. Não consigo explicar. E nem a ciência consegue explicar. Mas a religião consegue explicar? Também não. Também não. Entendeu? Mas fala que foi obra de Deus. Sim. Aí a gente tem que tomar cuidado porque nos acusam de falar do Deus das lacunas. Quando não explica, fala que é Deus. Né? Mas, do outro lado, o cara, quando não explica, fala que não é Deus. Eu vou entrar nessa questão do Deus das lacunas e vou responder o seu ponto aí de Beleza. se eu posso ir para o céu. Qual que é a acusação? Nós temos vários. David Hume acusava o cristianismo dessa questão do Deus das lacunas. Bertrand Russell, que foi um filósofo também ateu, antirreligioso, falava disso também. Fala dos Deus das lacunas até para explicar o surgimento das religiões. Exatamente. Agora, só que a gente tem que entender uma coisa. Será que é Deus das lacunas? Vejam bem, essa bebida chegou até aqui. Aliás, está muito gostosa, viu? A Laura que escolheu, viu? Olha lá, muito boa. Só que eu não sei o nome
dele, do barman que fez. E vamos supor que ele não estivesse... Eu estou olhando ele aqui, o pessoal de casa não está vendo, ele está bem atrás da câmera ali. Mas se eu não estivesse vendo, a bebida chegou aqui, é uma questão de lógica, alguém fez. Alguém fez. Mesmo que eu saia daqui sem ver o cara, falo, pô, alguém fez essa bebida muito legal. Acreditar que essa bebida surgiu no passe de mágica, isso para mim que é ridículo, foge à regra. Aí, o que acontece? O ateu fala o seguinte, não, quando você não encontra uma causa para o surgimento dessa bebida, você fala que alguém fez. Esse alguém é alguém das lacunas. Não, não é alguém das lacunas, é alguém da lógica. Do nada, nada se faz. Então, quando eu falo assim, alguém fez essa bebida, eu estou apenas seguindo a lógica. Quando o outro, para negar a existência desse alguém, fala, não, essa bebida aqui foi o seguinte, houve uma tempestade de moléculas que se juntaram acidentalmente numa hipótese absurda e aí montaram a bebida aqui geladinha do jeito que você quer. Pô, caramba, isso aí para mim que esse é que é o ateísmo das lacunas. Você é tão difícil acreditar que alguém fez isso aqui que o cara inventa uma causa para essa bebida muito mais complicada, chata e lógica do que simplesmente falar, pô, o barman fez. Qual o problema? Mas você viu o barman? Não, não vi. Você sabe o nome dele? Não. Mas pela lógica, um barman fez, porque a bebida não se faz sozinha. O universo teve que ter alguém que fez. Mas aí é falta de conhecimento. Ó, o que acontece? Vamos voltar um pouquinho atrás. Antigamente, no surgimento da pólvora, ninguém sabia o que era pólvora. Então, chamava aqueles de magos e bruxos que usavam a explosão das pólvoras. No caso, se não me engano, era o povo chinês que descobriu a pólvora. Tô viajando aqui agora. Não, parece que sim. Então, a informação que eu tenho são os chineses sim, mesmo. Mas assim, o Oriente Médio não sabia o que era pólvora. Quando começou a surgir pólvora lá, todo mundo achava que aquilo ali era bruxaria, aquilo ali era alguma coisa. Por quê? Porque não sabia explicar. Vamos dizer que futuramente existe uma tecnologia que vai guardar um log e vai saber exatamente de onde veio cada coisa disso daqui. E quando eu falo cada coisa, é a água que fez o gelo, é uma matéria-prima do vidro, é a matéria-prima, de onde saiu isso daqui, qual árvore, quando é que ela nasceu, isso tudo. Então, é falta de conhecimento. A ignorância, às vezes, pode ser uma dádiva. A gente só tem que entender que tanto eu, quanto o Igor, quanto qualquer um aqui na sala, ainda é ignorante nesse sentido. Não, com certeza. Entendeu? Agora, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Em primeiro lugar, quando você trabalha com método científico, tem o que é a hipótese de trabalho e o que é especulação gratuita. A hipótese de trabalho é a seguinte, pelas evidências que eu tenho hoje, dá para construir tal hipótese de trabalho. Tudo indica que. Então tem uma lógica. Eu Sim. não tenho a resposta final, mas tudo indica que. Né? É o caso, por exemplo, do presente que a gente ganhou aí dos chineses. Né? Apesar de tudo que falam, uns são contra, outros são a favor, mas toda hipótese diz que o melhor, por enquanto, é a vacina. Verdade. Né? Pode ser que amanhã descubram que não tem nada a ver. Não, já tá rolando aí um lance de uns remédios e tudo mais. Mas por enquanto, o que tem é a vacina. É o que a gente tem. É o que a gente tem para trabalhar. E, gente, deixando claro que isso é só um exemplo. O tema não é esse. Tá. Né? Não vamos tornar o exemplo o tema. Porque eu sei que eu falar isso é uma coisa, né? A pessoa ficou sim, aqui tem uma certa tendência para tornar o exemplo o tema. Exatamente. Então, o que acontece? Mas eu, para poder tirar essa hipótese e trabalhar com outra, eu tenho que ter evidências mais concretas. Até que essas apareçam, eu tenho que trabalhar com isso aqui. Então, até que surja alguma evidência mais forte que hoje não há, vida provém de vida. Até que exista uma evidência mais profunda que me faça mudar de conceito, até hoje eu acredito que do nada, nada se produz. Porque até hoje, é lógico, em termos hipotéticos, vamos pensar aí agora em ficção científica, né? Star Wars. Eu posso criar um filme de Star Wars, mas não, vai que um dia os caras vão descobrir que as estrelas podem ser formadas num buraco negro. Pode ser que os caras possam conseguir sintetizar a matéria-prima da estrela. Pode ser, mas hoje tudo isso é ficção. Ficção. E até hoje, o que eu tenho de concreto? Do nada, nada se produz. O que eu tenho de concreto? Até hoje, o universo teve um começo. Se o universo teve um começo e do nada, nada se produz, então tem que ter alguma coisa que gerou o universo. Porque para eu ficar insistindo que o universo começou sem ter alguém sem tempo que criou o universo,
Eu tenho o tempo, assim, na teoria do Big Bang, o tempo começa no Big Bang. No Big Bang, exatamente. Então, esse ser, vou colocar a palavra ser, que formou o universo, ele tem que ser, em primeiro lugar, ou atemporal, ou ele tem que ter um tempo próprio dele, que não é esse tempo que nós conhecemos. Ele não pode ser, ele tem que ser onipresente, porque ele criou o espaço. Então, ele existe antes do espaço, porque nem o espaço existia. Ele tem que ser inteligente e, quando se fala, proposital, porque as coisas foram criadas com inteligência, ordem e propósito. Você está entendendo? Olha, eu tenho líquido, tenho um rim aqui para filtrar. Ele tem que ter... Vou dar uma posição matemática para você. Tem um professor falecido lá dos Estados Unidos, matemático, o doutorado dele, PhD. O doutorado dele era em estatística, probabilística. E ele falou que a chance dessa primeira vida surgir do nada, do acaso, assim como o pessoal fala de tentativa e erro, deveria ser o seguinte: imagina o estado do Texas completamente forrado com moedas de $0,25. A 1 metro. Imagina, então, o tamanho do estado do Texas, que é grande, com 1 metro de moedas de $0,25. Imagina quantos bilhões de moedas você não teria ali. E no meio dessas moedas, você tem uma única moeda com um X vermelho. Aí você passa de avião no estado do Texas e, aleatoriamente, você cai de paraquedas em qualquer canto, enfia a mão nas moedas e tira uma. Se você tirar aquela com o X, todas as outras serão suas. Essa é a... Isso pode ser considerado um milagre? Para mim é. Porque é mais fácil... Concordo com você. Quantas vezes o camarada vai ficar... E com agravante. Essas tentativas e erros da vida aí tinham que ser uma vez só. Bom, porque se a vida tenta... Se a célula tenta multiplicar e der errado, ela já morre. Se ela morre, não tem vida. Aí tem que recomeçar o processo. E para recomeçar o processo, eu tenho que ter outro milagre do outro processo começar do zero. É assim, eu concordo que são chances assim muito insanas, mas tem um argumento que a gente está... Por exemplo, o estado do Texas é o universo inteiro. E até hoje a gente só observou vida na Terra, não observamos vida em mais nenhum lugar. Exatamente, nenhum lugar, verdade. Então assim, a gente é uma moeda de $0,25 com X. Mas só que aí também, se... Comparando, nós somos uma moeda de $0,25 de X, imagina que a gente está uma moeda aqui, mas o espectro de visibilidade dessa moeda é muito pequeno para ela ter a certeza absoluta que não tem nem outra moeda com X no estado todo. Mas, mano, é muito egoísmo pensar assim, sem sacanagem. Sabe por quê? A gente... É questão de a gente não ter conhecimento para ver. O que é a vida? A vida é aquilo que a gente acha que é. É verdade, isso é verdade. Entendeu? Tipo, de repente tem uma outra forma de vida que a gente não consegue ver. Eu vou dar um exemplo muito grande. Tipo, de repente essa gotícula de água deve ter um universo aqui dentro. Não tem. Aqui dentro tem o seu tempo rolando também. E eu vou fazer isso aqui agora, ó. Matei todo mundo. Genocida. E tá filmado ainda. Matei todo mundo. Eu tô falando sério. E isso é um pensamento... pensar amplo. Acabei de cometer um genocídio aqui. Se duvidar, eu acabei com a galáxia aqui agora. Em bactérias e fungos e vírus, ele tá certo. É. Agora, cada vez que você alimenta, você tá matando um universo inteiro. No universo inteiro. Agora, só que o nó, aí é um nó pro ateu. Vou te falar por quê. Porque o ateu, para justificar a vida com tudo que ela tem, sem colocar Deus, ele tem que cair para aquele que você falou muito bem. Foi uma chance, um acaso, uma coincidência. Pô, nós somos a única moeda com X. Aí ele fica até confortável. Mas o que já é extremamente impossível de acontecer, que é ter vida aqui, se você coloca vida no outro planeta, você tem que pegar toda essa problemática, essa dificuldade, essa quase impossibilidade daqui e multiplicar por 2. Quer dizer, então, por um lado, é complicado multiplicar ser por 2 se a gente estiver falando especificamente de um outro planeta. Mas a gente sabe que existem muitos planetas com as mesmas condições da Terra. Exatamente, né? Agora, é por isso que eu falo assim, eu respeito os meus amigos ateus, eu tenho muito ateu que é querido. O meu livro, O Ceticismo da Fé, que eu até depois vou mandar um para você, que eu trouxe outra vez aqui. Presentão. Eu coloquei assim, olha, Betinho, por exemplo, que era ateu. Um cara super caridoso. Eu até coloquei uma frase assim, Betinho não acreditava em Deus, mas eu acho que Deus acreditava no Betinho, porque o que aquele cara fez pelo semelhante ali, né? E antes que alguém fique mais... Pô, Rodrigo, você tá querendo? Não, eu vou explicar para vocês. Ele falou a questão de Jesus ali. Eu vou colocar
Jesus tem uma pregação muito radical. Rato, eu vou falar com vocês por quê. Jesus foi o único homem que, em sã consciência, declarou ser Deus. Então, o C.S. Lewis... Não sei se foi o único, hein, cara? Em sã consciência. A pessoa tem pra ser... Porque se os outros caras que declaram ser Deus, eu não sei se eles estão em sã Exato. consciência. Aí quando vai ver, o cara tá tentando morder a orelha dele. Exatamente. Não em tá sã 100% consciência. ali, entendeu? Tá. Então, o C.S. Lewis dizia o seguinte: ou Jesus era um mentiroso, ou ele era um lunático, ou ele era Deus. As coisas são excludentes. Ou ele era um mentiroso. Se ele era mentiroso, então ele não era lunático, mas também não era Deus. Se ele não era mentiroso... Ou ele era o lunático ou era Deus. Se ele não é lunático, ele é Deus. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em grego, vou dar uma mascaradinha aqui, lembra? Já fui professor de grego há muitos anos. Ego eimi re rhodos, realetheia, redzoe. Eu Inventou sou... essa aí, ele inventou agora. Nada, pode checar Quase que a lá. língua dele Pode enrolou checar ali. aí, ó. Eu sou o caminho em grego. Ele não falou sou um dos caminhos, uma das verdades, uma das vidas. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, assim, para eu ser coerente com o evangelho que eu abracei, eu não posso colocar Jesus, Buda, Maomé, Ananda Maimá, Mahatma Gandhi e outros mais no pé de igualdade. Jesus é o redentor da humanidade. E a única chance que vocês têm, e eu tenho de sermos salvos, é através do mérito de Cristo na cruz do Calvário. Agora vamos colocar uma notinha de rodapé. A pergunta que a gente faz, tá, e aqueles que nunca ouviram falar de Jesus? Os índios, aqueles povos que nasceram, cresceram e morreram sem nunca ouvir. Não é? Aí que entra a minha frase, que causou tanta comoção do outro lado, que eu falo que eu estou esperando até encontrar um ateu no céu. É porque muita gente... Deus vai julgar as pessoas pelo grau da verdade que chegou ao coração dele. E esse chegou ao coração dele, vale para você, vale para o outro. Como eu falei, quem me garante que às vezes, não estou julgando, você nunca mais pisou numa igreja por causa de uma coisa lá que te magoou? Você está entendendo? Às vezes, assim, a minha vida é a única Bíblia que muita gente está lendo lá fora. Então eu digo assim, mesmo aquele que é salvo sem conhecer Jesus, ele foi salvo por Jesus. Você entendeu? É radical a coisa, é radical. E aí vem uma frase do C.S. Lewis, que ele era um intelectual, o autor das Crônicas de Nárnia, que ele falava assim, olha, você pode até rejeitar Jesus, você pode até cuspir nele, mas não adianta pegar o que ele falou, achar bonitinho e negar quem ele disse que era. Você está entendendo? Não adianta você falar que é bonitinho o que ele falou, mas negar o que ele era, porque o que ele era é tão forte que está ligado ao que ele falou. E eu falo com vocês sem medo de ser feliz. E eu acho que é até interessante, Igor, é outro milagre. Eu tenho ido em muito podcast que não tem nada a ver com a igreja. E aí, permita-me dar o meu testemunho, eu acho que é Deus que está abrindo a oportunidade, porque quantas milhares de pessoas não estão ouvindo a gente aqui agora? Eu não estou enfiando religião goela abaixo de ninguém. Se você nunca se tornar adventista, se você quiser ser um adventista que é a minha igreja, na outra casa que vocês tinham lá, tem uma igreja em frente. Cara, e como esse cara é famoso, mané. Porque eu vou mesmo? te falar, depois desse dia que ele foi lá no outro estúdio lá, nossa, a gente passava lá, tava tendo os caras do Adventista, tava tendo algum culto, alguma coisa. É que era em frente, né? Aí, pô, vi aí o Rodrigo e tal, não sei o quê, foi legal pra caramba. Eu fiquei, pô, caraca. Todo mundo... Agora, é lógico, quando a gente está numa igreja, é igual o jogador de futebol, você quer os melhores pro seu time. Se eu falar assim, pô, não queria que vocês fossem adventistas, pô, ia ser legal. Mas eu não estou falando que você precisa ser adventista para ir para o céu. Você entendeu a diferença? Entendeu a diferença? Eu queria, como na pelada ali, né, eu quero aquele ali, que ele é zagueiro. Então é óbvio que a gente prega, a gente convida as pessoas para a igreja e tudo. Eu não né? sabia que era assim. A gente convida. Convida por quê? Mas vou te falar por que a gente convida. Quando a coisa é boa, você passa para frente. Quando eu cheguei aqui, eu ouvi vocês batendo papo sobre o joguinho. Eu não entendo a metade que vocês estão falando, porque eu sou da velha guarda, né? Mas assim, pô, cara, esse joguinho aqui é sinistro demais. Pô, você tem que ir lá, você tem que coisar. Você, quando vê um negócio que é muito legal, você não guarda para si. Você chega e comenta. E é interessante que você até gosta que as outras pessoas gostem mais ou menos daquela coisa, tem papo, tem tudo. Então a religião tem esse aspecto social. O problema que eu tenho que admitir é que muita gente confunde isso com ser chato. E enfia a goela abaixo. E não foi isso que Jesus ensinou, gente. Jesus não ensinou a enfiar a religião goela abaixo. Não está no Evangelho isso. Jesus é um camarada que ele elogiou a fé. É isso aí que quebra a perna de muito crente.
Jesus elogiou a fé de um soldado romano que o cara era certamente um idólatra. E Jesus falou assim, em Israel eu não encontrei fé como esse homem. Tinha uma mulher sírio-fenícia, cananeia, que até coloca cananeia, que era assim, o oposto do que o judeu devia ser. Jesus falou o seguinte, essa mulher tem uma fé que eu queria encontrar em Israel. Você está entendendo? Então, assim, eu não vou afirmar se existe vida inteligente em outros planetas, mas existe vida espiritual fora da minha religião. E como é que é pra você? Porque assim, cara, eu tenho exatamente essa impressão de muitos líderes religiosos. Eu não vou nem falar de muitos, mas de líderes religiosos muito famosos, que arrebanham muita gente, cara. Como é que é enxergar isso daí? Como é que é olhar pra isso e perceber essa realidade, cara? Porque a sensação que eu tenho é que... E é só uma sensação, mas eu não consigo sentir muita honestidade em vários desses caras, sabe? Pelas atitudes, pelo como eles demonstram a própria fé, sabe? O que eles fazem com que eles têm disponível para eles aqui na Terra, não depõe muito a favor do que eles estão pregando, sabe? É meio o contrário, e isso me assusta um pouco, assim, me deixa um pouco triste. A palavra é triste. Porque eu tô vendo muitas pessoas que estão realmente de coração aberto para uma ideia, que estão sendo absurdamente enganadas. Se você fica triste, imagina eu, que fico às vezes assim... Não sou melhor do que ninguém, eu tenho meus defeitos, viu, Igor? E peço a Deus todo dia misericórdia, minha esposa é testemunho disso, para não deixar que o Rodrigo... Porque às vezes a única coisa que vai conhecer de minha religião sou eu. Você está entendendo? De Deus sou eu. E às vezes, que decepção. E tem um detalhe. Quando aparece um cara aí, sei lá, na mídia, às vezes tem um ator aí, que o cara foi flagrado no motel com uma menina aí, menor, dá um rumor assim, o pessoal cancela e tudo, mas o pessoal não está muito aí para a vida do cara, não. Agora, quando é um líder religioso, o negócio pega muito melhor. Por quê? Você está esperando do cara... E Jesus, uma vez, fez uma parábola interessante. Ele amaldiçoou uma figueira, porque tinha um lance na época de... quase um psicodrama. Quando você queria ensinar alguma coisa, no Oriente Médio tinha muito isso. Você tomava uma atitude que causava um escândalo. Ou era uma atitude tão estranha que não precisava nem explicar, todo mundo entendia. Por exemplo, o rato é meu amigo, passa ali, aquela coisa toda, mas ele pega e me trai. Eu pego assim, olha, a nossa amizade, e rasgo a minha blusa. Não precisa explicar, todo mundo entendeu. Ou então, uma atitude, pessoal, peraí, por que você está fazendo isso? Vamos supor que ele pega o copo aqui, eu derramo aqui. Por que você derramou a água aí? E a partir daquela situação inusitada, eu tiro uma parábola. Então, Jesus um dia falou assim, vamos pegar figo ali naquela figueira. Aí, quando ele foi lá pegar a figueira não tinha figo, apesar de estar cheio de flores. Aí, Jesus amaldiçoou a figueira. No outro dia, eles passaram, a figueira estava murcha. Eles falaram, Senhor, só amaldiçoou a figueira? Ele falou, sim, porque assim eu amaldiçoo a árvore que não dá fruto. Jesus não amaldiçoou a figueira porque ela não deu fruto. Ele amaldiçoou a figueira porque ela aparentava dar fruto e não deu. Entendeu o lance? Que ela estava cheia de flores. Ele usou aquilo para ilustrar. Então, quando as pessoas estão ouvindo que, o Rodrigo é um religioso, crê em Deus na Bíblia, eles já estão esperando algo espiritual de mim. A figueira. Se eu não der frutos, Deus vai me amaldiçoar. Isso é muito sério. Agora, por outro lado... Está na Bíblia? Está na Bíblia, está no Evangelho. Caraca, o lance quem é estéreo? Oi? E quem é estéreo? Não, mas ali foi uma parábola... foi uma parábola que Jesus usou para falar... Já estou aplicando em outras coisas, desculpa. Exatamente. Não. Ali ele ilustrou os líderes que aparentam dar fruto e não dão. Entendi. Entendeu? Tanto é que a figueira estava cheia né, nesse sentido ali. Então ele usou para dar uma lição. O papel da figueira ali era dar fruto e não está dando... Exatamente, ela não está dando. E ela aparentava dar, porque ela estava toda cheia de flor. Uhum. Agora, o lance é o seguinte, tem uma coisa também que a gente tem que tomar cuidado. Vou dar alguns exemplos para vocês. Quando a gente está num determinado clube, todos nós temos o nosso nicho. Você se conversa mais com os pares, com pessoas que pensam como você e tudo mais e tal. A gente tende, às vezes, a demonizar outros grupos, principalmente pelos estereótipos que são criados. Por exemplo, no futebol, às vezes o camarada ele é tão fanático para um time que ele já pensa no cara da torcida rival como sendo a pior coisa que tem. Uhum. Né? Olha a ideia que a gente tem de argentino, às vezes. Eu tinha uma ideia de argentino muito complicada e tudo e tal. Quando eu fui para a Argentina dar aula lá, como o argentino é gente boa. Eles brigam com a gente no futebol, faz piada, aquela coisa toda, são meio arrogantes, mas quando você está com eles ali, poxa, me trataram super bem.
sabe? Super queridos e tudo mais, e outras coisas mais que eu podia falar. E não só do argentino, eu tô falando de vários outros grupos, eu dei apenas uma ilustração aqui. Quando você vai conviver, você fala assim, pô, cara, eu até não aprovo muito seu estilo de vida, não concordo, é diferente do meu. Mas você é tão legal. Quebra um pouquinho aquele estereótipo. Tá entendendo o lance? Então, quando você convive com os religiosos, você vai ver que, graças a Deus, não é a maioria que é assim. Não é a maioria. Só que, às vezes, assim, basta um criar um escândalo para criar quase uma generalização. Mas... Até porque esses caras que eu tô falando, eles têm bastante relevância. Tem relevância, eu sei. Alguns nomes passam na minha cabeça aqui do que você está falando. E acaba desanimando. Por exemplo, desanima pessoas como eu. De ver lá um escândalo. Desanima. Não é nem a questão do escândalo, é a questão de como a gente vê o rebanho sendo tratado. É isso que às vezes, caramba, tipo... Eu concordo no seguinte sentido. O que seria do mundo sem a palavra de Deus? Na minha opinião, seria a barbárie. Porque realmente a palavra de Deus, ela salva. Ela salva aquele que é dependente químico, ela salva aquele que está com a depressão, ela salva muita gente. Então, tipo, a palavra de Deus no mundo, desde a sua criação, ela é muito importante. A gente não deve nunca questionar isso. É questão de lógica. Até para quem é o ateu, o máximo do máximo, se ele questiona isso, ele é, na minha opinião, um ignorante. Não, é difícil discordar que a religião realmente não tem nenhuma influência na construção da sociedade moderna. Sim, mas total. o mau uso da religião também tem. Aí você falou o ateu, vou dar o exemplo do ateu. Pelo mundo que eu vivo religioso, a tendência é demonizar o ateu. O ateu é o cara que não tem Deus, é o cara que vai papapá. E, cara, quantos ateus que eu conheço, gente boa pra danar. Você tá entendendo? Muito queridos. Quando eu estudei na USP, eu lembro que eu tinha uns 2 colegas ateus lá, no MAI comigo, e eles falaram, pô, Rodrigo, que legal, cara, o jeito que você tem a sua fé e tudo. E quantas vezes a gente saía depois da aula lá, ia pro lugar beber alguma coisa lá, todo mundo com o seu chopp, eu com o meu suco de laranja. Nunca me senti discriminado por eles. Mas isso não vem de hoje, se eu não me engano, chamam até de seitas, né? Rosa Cruz, maçonaria, eles são ateus. Não. Maçonaria, eles são ateus? Não. Nem maçonaria, nem Rosa Cruz, não. Então, da onde é que veio essa demonização da Rosa Cruz e da maçonaria? Isso. Tá. A maçonaria, o que acontece? As religiões cristãs... Sabe que eu fui acusado de maçom esses dias na internet aí? É porque eu tirei uma foto... E antigamente o pessoal colocava muito a mão aqui assim, para tirar foto. Eu fui tirar foto no museu e eu coloquei a mão assim, que era uma forma clássica, que tinha desde a Grécia Antiga, estou falando do 4º século a.C. Aí eu tirei pra quê? Aí os caras, pô, o Rodrigo é maçom. Não, por causa da mãozinha na foto. Exatamente. Porque... Aí colocaram foto junto com o Napoleão e tudo mais. Eu comecei a zoar também, que eu fui no museu de cera lá na França. Aí eu tirei uma foto do lado do Napoleão e botei, só pra zoar os caras também, você tá entendendo? Eu, particularmente, eu tenho as minhas discordâncias teológicas em relação ao Rosa Cruz e à maçonaria. Agora, vamos separar aqui. Uma coisa é eu discordar da filosofia da coisa. Outra coisa é eu demonizar a pessoa que está ali. É isso que eu estou fazendo a diferença. Senão eu vou colocar... Igual eu falei, Jesus não está em pé de igualdade com Buda. Então, se você falar, Rodrigo, você acha que Buda pode salvar? Não. Você acha que o islamismo está certo? Não. Mas entre falar isso e achar que todo muçulmano é um terrorista, tem um espaço grande. Com certeza. Então, aqui eu vou apresentar a minha discordância. Eu não acho que a maçonaria é um sistema legal. Eu não compactuaria com isso. Eu sou total ignorante nisso. Não, fique tranquilo. Real, a minha dúvida é... porque o que acontece? E Rosa Cruz não tem nada a ver com maçonaria, viu? Não tem nada... Pelo menos disso eu sei, mas... Parece que a gente falou que é a mesma coisa, mas não é. Não. São sistemas... A religião, ela condena total o ateísmo, correto? Tipo, não vai pro céu, tá fudido, e é isso daí. Então, tipo, por que também condena outras religiões? Só porque não segue Jesus Cristo, o Salvador? Então, o que realmente é a Rosa Cruz e a maçonaria? O que elas pregam, já que eles não são ateus? Então, o que dá a entender, às vezes, que é como se fosse time de futebol. Desculpa a comparação, mas parece muito time de futebol.
Eu fiz essa comparação aqui. E dentro da religião, mais times de futebol, tipo série A, tá ligado? Não, e assim, e a gente, assim, o Rato tá falando de umas paradas que elas podem parecer, assim, muito separadas do ponto de vista religioso do que você acredita, que é Rosa Cruz, maçonaria, tudo mais. Mas tem uma vertente religiosa que, assim, do jeito, para quem tá de fora, parece ser muito próxima. E eu queria também que tu falasse sobre como é a relação, porque o católico, ele também acredita em Jesus. Claro. Ele também vê Jesus como o caminho, né? Mas eu imagino que há uma diferença primordial entre a crença... Claro. O católico guarda o domingo, eu guardo o sábado, por exemplo. E só deixando claro, a maçonaria, só para esclarecer que alguém pode confundir, a maçonaria não é uma religião. A maçonaria é uma sociedade secreta. Sim. Não é bem religião, né? O Rosa Cruz já é um segmento religioso. Dá para você ter uma religião e ser maçom, é isso? Dá. Eu conheci, por exemplo, pastores metodistas que eram maçons. Na Adventista, não. Na Adventista, não dá. Mas algumas igrejas... A Igreja Católica também, pelo menos no passado, não aceitava. Embora que o Dom Pedro I era maçom e era católico. Né? A maçonaria, agora eu não sei se é o século XV ou XVI, depois dá uma gugada aí para me corrigir, ela começou na França. A palavra maçonaria vem de maison. Maison em francês é casa. Então, maçonaria são os que constroem casas, os pedreiros. Por isso que tem aquele... Esqueci o nome daquele negócio. Tem um compasso. Compasso, aquela coisa toda e tal. E tem toda uma questão mística. E assim, como eu discordo da maçonaria, você falou do catolicismo e outras coisas mais... O mundo caiu numa situação, eu vou colocar simples como a Bíblia apresenta. O mundo hoje virou uma bagunça de crenças e tudo mais. Tanto é que o Apocalipse descreve o painel, o mosaico do mundo hoje como sendo a grande Babilônia. A palavra Babilônia é uma corruptela do acadiano, que no hebraico eles chamam de Bavel. Bavel, no acadiano é Babilu. Babilônia, significa portal dos deuses. Só que na Bíblia, eles trocaram o portal dos deuses por Bavel, que eles falam Babel na Bíblia em português, que significa confusão, confundir, mesclar. Porque na Torre de Babel, todo mundo teve uma confusão. E o Apocalipse, então, de maneira simbólica, fala que o mundo, até a volta de Jesus, vai estar numa grande Babilônia. Mas aí, quando você vai para Apocalipse capítulo 18, tem uma mensagem que diz assim: caiu a grande Babilônia. Isso está em Apocalipse 14 e Apocalipse 18. Sai dela, povo meu. Até que isto aconteça, as pessoas vão estar espalhadas nos mais diferentes crenças. Qual que é o meu papel, então, nesse mosaico? Meu papel é o seguinte: eu, como adventista, tenho que, em primeiro lugar, ter certeza por que eu sou adventista e não maçom, por que eu sou adventista e não mórmon, por que eu sou adventista e não católico. Eu tenho que ter essa convicção. Uma vez que eu tenho essa convicção, eu tenho que ter essa convicção sabendo que eu tenho que ter um respeito por você que chegou a uma convicção diferente. E o meu papel já que isso para mim é tão importante, eu tenho que testemunhar para você de uma maneira que não te agrida, de uma maneira que não te fira e de uma maneira que respeite se você não concordar comigo. Você está entendendo? Então, eu tenho que testemunhar daquilo que eu acredito. E por que eu testemunho? Por que eu não sou adventista só para mim? Por que eu tenho que falar? Pelo mesmo motivo que eu dei o exemplo aqui dos joguinhos. Pô, se o joguinho foi tão legal, por que você jogou quieto? E por que você teve que falar pro Igor do joguinho? É porque é tão legal que você gosta dele. Você quer que ele experimente? Você achou um Nintendo aí que ninguém sabia que tinha. Pô, cara, você tem que jogar comigo. Então, quer dizer, salvaguardadas as devidas proporções, se o que eu acredito é verdade, pô, Jesus vai voltar, caramba, nós estamos vivendo o fim dos tempos. Isso é tão importante que eu me sinto como aquela menininha lá naquela praia da Ásia, quando teve o tsunami vindo, que ela saiu gritando para todo mundo na praia. Eu tenho que avisar. Só que Deus tem que me dar sabedoria para, em primeiro lugar, avisar de uma maneira que eu não brinque com esse evangelho, que eu não seja incoerente com aquilo que eu acredito. Porque o que adianta eu vir aqui no Flow hoje? Beleza, a gente não bebe, não. Amanhã o pessoal passa numa danceteria e tá o Rodrigo lá com... Pô, cara, esse cara que foi no Flow, esse cara é um picareta. Aí tudo aquilo que você falou vem à tona. Por quê? As pessoas não estão esperando isso de mim. E eu posso dizer para você, Jesus disse assim, o escândalo virá, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu fico muito triste. Você usou a palavra triste, eu também estou procurando uma outra mais forte, porque triste ainda é pouco.
decepcionado, magoado, eu peço a Deus que me dê humildade e unção do Espírito suficiente para eu não ser mais um que quando você fala assim, pô, tem uns caras aí, o nome do Rodrigo passar na sua cabeça. Eu peço a Deus isso, com muita humildade. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou insultar a sua inteligência argumentando o que não é argumentável. Tem muito picareta no Evangelho, mas eu garanto para você, eles não são a maioria. Só que uma minoria barulhenta consegue dar aparência de maioria. Cara, eu tô muito curioso sobre o assunto. Sério? Não, vai lá, de boa. Eu espero estar respondendo Assim, tipo, a pessoa, ela pode ser... Eu me sinto amado por Deus, não vou mentir pra você. Porque eu hoje ainda convivo com os meus pais, tipo, tenho uma namorada maravilhosa, tenho os meus cachorrinhos, tenho uma vida boa, tenho meus problemas? Tenho. Mas acordo agradecido todos os dias por poder levantar, por poder fazer o que eu tenho que fazer e por poder dormir de cabeça tranquila hoje em dia. Então, sim, eu sou agraciado. Não é todo mundo que tem essa vida. Claro. Não é todo mundo que tem a oportunidade hoje de estar conversando com você. Claro. Entendeu? De estar aqui tendo um papo, absorvendo conhecimento. Então, tipo, eu me sinto agradecido. Eu não vou mentir pra você. Eu não faço as coisas esperando algo em troca. Eu simplesmente faço. E, no nosso caso, influenciador, e com certeza outros influenciadores que estão vendo isso daqui, eu acho que vão concordar comigo. A gente ajuda muita gente todos os dias. Lembra o exemplo que eu dei da outra vez? O seu exemplo me tocou. Sabe por quê? Porque eu já ouvi várias vezes. E hoje eu faço o meu conteúdo num pensamento não de ganhar dinheiro ou de, poxa, tem que fazer, é o meu trabalho. Não. Eu faço meu conteúdo hoje no sentido de, caramba, se eu tirei o sorriso de uma pessoa, pra mim já tá pago. Entendeu? Bonito isso. Não, mas se a gente começar a pensar assim, a gente simplesmente vai fazer, porque as pessoas notórias... Não é a primeira vez que eu escuto ele falar isso, não. As pessoas Ou seja, notórias... é sincero, né? As pessoas notórias, elas fazem diferença na vida das outras pessoas. Entendeu? Você, como pastor, você pregando, você tá fazendo hoje diferença na minha vida e faz diferença na vida do Igor. Então, é a questão da palavra. A palavra é poderosa. Não só a palavra de Jesus Cristo, mas sim a sua palavra, que é carregada pela palavra de Jesus Cristo. Entendi. Entendeu? Então, por que não? Não é defendendo o ateísmo. Sinceramente, eu nem sei o que eu tô defendendo, tá? Eu não sei, não tem como eu saber. Não sabe tem. o que eu tô vendo aqui, Rato? Muito legal. Isso, eu falei que dia até olhando para você também. Você ama esse Deus. Você falou, eu me sinto amado por ele, você também o ama. Você queria saber mais coisas dele. Então, uma vez, Nicodemos procurou Jesus de noite. E com um palavreado muito parecido com o seu. Só que ele estava falando em aramaico no primeiro século. Aí, eu acho que Jesus conseguiu entender melhor ele do que hoje no português arrastado. Aí Jesus virou para ele e falou assim, ô Nicodemos, muito bem, cara. Tá te faltando só uma coisa. Ele falou, o quê? Você tem que nascer de novo. Porra. Aí Nicodemos, pô, mas como é que eu vou entrar na barriga de uma mulher e nascer de novo? Ele falou, Nicodemos, se eu estou falando das coisas da terra, você não está entendendo, como é que você quer que eu te explique as do céu? A única coisa que eu te digo, se eu posso dar uma sugestão para você, e para você também, Igor, é o seguinte. Sempre converse com esse Deus que você ama e deixe ele ser o número 1 da sua vida. Ele vai te guiar para os caminhos, ele vai te orientar. Se eu posso dar uma sugestão, leiam a Bíblia, você entendeu? Comece pelos evangelhos e procura fazer a paz. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. O resto é comentário. Você entendeu? A única pregação que eu vou fazer para você é essa. Porque você está com sede. Eu não estou aqui fazendo terapia de grupo nem nada. Você gosta de coxinha? Gosto. Tem uma coxinha com catupiry aqui, que ela é de meu costela. Então tá bom aqui, ó. Deixa eu só separar para minha esposa aqui. Pode separar. A Laura tá me mandando um lembrete só para eu falar do Salmo 23 depois. Depois puxar o negócio do Salmo 23 vamos falar do aqui. Salmo 23 também, daqui a pouco. Tá bom. Mas só fechando isso aqui, eu percebo quando as pessoas estão com sede de Deus. E vocês têm isso. Aquele dia você foi muito sincero. Falou, cara, eu queria acreditar. Você lembra? E você está falando, cara, eu amo Deus. Então, são essas pessoas que eu tô, Senhor, elas estão aí. E até se você me permitir, aliás, eu sempre oro antes de comer, né? Para não perder o costume aqui. Fica à vontade, tá vai lá. Então vamos fazer a oração junto, aqui. Vamos. Senhor, muito obrigado pelo alimento que nós temos aqui e obrigado por estar mais uma vez no Flow, Senhor. Estou batendo esse papo aqui com o Igor, com o Rato, e que o Senhor possa, ó Pai, estar no coração deles, na vida deles e na minha também.
Em nome do teu filho nós oramos. Amém. Amém. Mas aí o que acontece? Ele vai se revelar para você. Ele vai... Esse molho é de quê? Não sei. Não é pimenta, não? Pimenta eu não curto. Não, esse aqui deve veio. ser pimenta. Ele vai se revelar a você, você está entendendo? Igual Nicodemos. E você vai nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. E, cara, aí é igual experimentar isso aqui. Você vai ver que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Ó, eu falo com Deus todo dia, cara. Do meu jeito. Não, nada muito formal. Mas eu falo com Deus todo dia, principalmente para agradecer. Tem um sabe? branquinho desse aí? Toma aqui, ó. Não, esse é o seu. Não, toma. Tem mais aqui. Obrigado. Eu também me sinto muito grato pelas coisas que aconteceram na minha vida. E assim, como eu me considero... Pode pegar aí, mano, Vamos tem lá. bastante. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser um intelectual nem nada. Então, as coisas pra mim, elas acontecem de um jeito que são inexplicáveis. No sentido que, se eu fosse... Toda vez que eu paro pra pensar em todas as coincidências que aconteceram na minha vida, que me trouxeram até aqui, eu não consigo ignorar a existência, assim, eu não consigo não acreditar em Deus, sabe? Mesmo que esse Deus, pra mim, ele seja realmente... eu não sei nem não consigo te explicar como eu entendo Deus. Ele é como se fosse algo tão grande que ele permeia tudo. Ninguém explica Deus, né? Exato. Então, aí pra mim, o que eu faço diariamente, pra mim é todo dia. Que eu acordo, que eu chego em casa. Às vezes, assim, muitas vezes até de forma inconsciente, assim, quando eu vou ver, eu tô falando com Deus. Mas assim, geralmente é pra agradecer, cara. Eu ultimamente tenho pedido ajuda, mas assim, eu agradeço muito. Vocês estão notando que, na verdade, nós só temos denominações diferentes. Mas todos nós aqui temos um contato com o transcendente. Se alguém quer chamar isso religioso, chama. Uma coisa que acontece muito comigo Entendeu? é quando toca pra fazer uma boa ação. Cara, seja tipo uma boa ação até R$10 no sinal. Eu não tenho costume de dar o dinheiro. Mas tem hora que me dá um negócio assim, calma aí. Toma. O que vai acontecer eu não sei, mas eu espero que seja uma boa ação. E também tem a questão do livramento. A gente que é carioca, né? O livramento já veio várias vezes. Você que falou, a gente que é carioca. Não, porque é muita coisa ruim às Eu vezes sei. que... O livramento pra mim poxa, era pra eu ficar puto por não ter acontecido alguma coisa que eu queria, mas o fato de não ter acontecido aquilo me livrou de uma tragédia. Entendeu? Aí eu acredito no livramento. Já aconteceu várias vezes comigo. Às vezes uma mudança de faixa no sinal, do lado bateu o carro. E sabe o que é o mais legal? Isso pra mim é livramento. Você tem uma fé tão grande nele com o tempo que mesmo que o livramento não vier, você continua com ele. O livro de Jó, que é a Teodiceia máxima da Bíblia, ele fala o seguinte: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Então, E Jó sofreu como ninguém na Bíblia, né? Sofreu como ninguém. Então existe um plano maior, conversa. E uma coisa que é bom a gente entender também. Aí que entra a questão dos méritos de Jesus. As obras não são o meio nem a causa da minha salvação, mas é o resultado dela. As obras. Eu não vou dar uma ajuda a alguém para ganhar ponto com Deus lá em chocolate. cima. Tô vendo. Você entendeu? Eu não vou fazer isso para ganhar ponto com alguém lá em cima. Eu vou fazer isso porque eu amo Jesus e como eu amo Jesus, eu amo o meu semelhante. Perfeito você nunca vai ser. Você entendeu? Você vai cometer falhas, mas ele vai te guiando e gente, é uma coisa muito, muito legal. É errado fazer as coisas, boas ações ou isso ou aquilo pra ganhar ponto lá em cima? Você tá esperando algo em troca, não tá? Tá esperando algo em troca e um céu que você nunca vai poder comprar. Eu sabia. Você nunca vai poder comprar, nunca. Você nunca vai poder comprar. Porque tem gente que dá o dízimo, por exemplo, por obrigação e querer guardar o seu terreno no céu. Não existe isso. Biblicamente, não. Existe nas filosofias aí. O cara pode inventar o que ele quiser. Mas, biblicamente, o que diz lá é o seguinte: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, por isso que entra a questão de Jesus como o único caminho de acesso ao Pai. E aí, aquele que ainda não tem a oportunidade de Jesus, foi o exemplo que eu dei, mas ele vai ser salvo pelo sangue de Jesus. Aí que vem aquela questão que muita gente não entende. Se o que eu acredito está correto, muita gente vai ser apresentado para Jesus depois que ele foi salvo, quando ele vier lá em cima. Olá, muito prazer, tudo bem? Quem é o senhor? Você achava que era Tupã que estava te ajudando, né? Na verdade, não era eu.
Pô, mas por que isso? Não, eu sou humilde. O Rafael Neves manda aqui. Maranata, pastor. O que quer dizer Maranata? Maranata é uma palavra aramaica que significa o Senhor logo virá. Tá. Maranatá. Maranatá, quer dizer, o Senhor logo virá. E é uma saudação nos adventistas? Virou uma saudação adventista. Não só adventistas, todos também. Tem a Igreja Cristã Maranata, por exemplo. Tem uma igreja com esse nome. Mas Maranatá, originalmente, é uma palavra aramaica. Que o aramaico, ele põe o verbo no final e termina com esse Maranatá. Maran é Senhor. Atá vem. O Senhor vem. Maranatá. Caraca, é quase um Hatuna Matata, né? mano? Nossa, agora você foi longe, hein? Hatuna Matata. Bom, ele manda aqui. Muito Maranata, pastor. Sempre bom poder aprender mais contigo. Não só por me sentir um adventista representado, mas por ser o cara certo e iluminado para estar onde está. Falando para multidões. Feliz sábado adiantado e um abraço pro Flow, Ratão e para você. Pô, valeu, meu amigo. Abração para você também. Um abraço para toda a sua igreja aí. Glória a Deus. Ore por mim. O Acriano mandou aqui. Rodrigo, qual a sua opinião sobre a questão da tatuagem? Uma galera mais tradicional fala de que quem faz tatuagem vai pro inferno. É real isso? Ô, minha mãe fala isso. Você Já tá era. lascado, que você já Eu tem já a sua fui, aí, né? Já fui. Olha, teve uma época... Porque quando a Bíblia fala não tatuarás o corpo e tudo ali, a gente não pode ficar pegando a coisa fora de contexto. Eu fico falando que eu tenho tatuagem de Deus. É. Ah, você tem... Eu tenho vitiligo, Eu tenho vitiligo. Não, não tinha percebido. Velho. Eu tenho, no corpo inteiro. Na verdade, quando a Bíblia fala lá, não levarás a navalha no seu corpo e tudo mais, tinha uma questão ritualística com a tatuagem, que se fosse naquela época também eu falaria, não faça, né? Quando eu era criança, eu lembro que a tatuagem era proscrita por muitas religiões sérias. Por quê? Vocês devem lembrar disso. Quem tatuava era presidiário. E tinha toda uma questão. Você não pode tatuar se você for para o exército, você não podia ter tatuagem. Se você fosse para as Forças Armadas, para a polícia. Tinha uma série de coisas, né? Então, a pessoa que era tatuada é porque tinha sido presa. Ficava no troço até... Hoje, a tatuagem virou uma moda. Você está tatuado, tem mais gente tatuada aqui. Então, se eu falar agora assim, os tatuados vão pro inferno, mesmo na igreja adventista... Pô, e vamos dizer que assim, que eu me tatuei e depois eu me converti. Lascou, você entendeu? E outra, eu tenho muita gente na igreja hoje que se tornou adventista e tinha se tatuado antes. Você está entendendo? Então, assim... Ainda nas igrejas, a tatuagem, as igrejas mais conservadoras, eu diria, a tatuagem ainda é vista uma coisa assim, não é recomendável. Eu, particularmente, hoje, eu não me tatuaria. Aí minha mãe fala, vai se tatuar? Eu falei, mãe, caramba, tem tanta homenagem aí. Tipo, tem gente que... Hoje, tatuagem se tornou uma forma de homenagear. O ruim é você homenagear a ex-namorada, tem umas fotos no YouTube. Tem bastante. Parece triste depois. Né? Mas assim, eu não me tatuaria hoje, você tá entendendo? Se alguém fala assim, deve tatuar, eu falo assim, olha, talvez seria melhor não, porque lembra aquele negócio que eu falei do carne sacrificada a ídolo, né? Vai causar escândalo, muita gente não vai aceitar e tudo, mas por outro lado, ao mesmo tempo que eu coloco esse conceito, eu repito, não é porque você está tatuado não, porque eu penso assim, já falei isso em outras situações. Eu, de maneira nenhuma, posso julgar o caráter de uma pessoa pela tatuagem. É lógico, se você tiver com a suástica aqui, é outra coisa, é outra história. Mas você tatuou sua mãe, o boneco do joguinho. Eu tô tentando descobrir quem que é ali. Esse aqui é do joguinho, pô. Esse aqui é o Mr. Karate que tá ali, né? Ali, aquele personagem. Aquele lá, né? Não sendo ex-namorado, tá tudo bem. Da hora aquilo ali, mano. É Final Fight? Não, aquilo ali é do Art of Fight. Então hoje tem muita gente, virou uma moda. E muitas pessoas vêm pra igreja. Aí o que você vai fazer? Você vai cobrir, não vai poder usar? Não, então eu não discrimino hoje caráter de pessoa por causa de tatuagem. E aplicar o texto bíblico a isso aí é distorcer o texto bíblico, porque o contexto ali era outra coisa. Tá. Não estou também liberando agora, gente. Faz à vontade, não. Você entendeu, aqui. né? Deixa eu te fazer uma pergunta. O rapaz ali falou um sábado adiantado. O sábado realmente é uma coisa bem sagrada para vocês? Para a gente é sagrada, mas no seguinte sentido. Deixa eu explicar que é um pouquinho diferente dos judeus. Porque o judeu no sábado, aquele judeu... O bravo. Bravo mesmo, ele não acende luz, ele não pega ônibus, ele não usa telefone e tudo. Nós, adventistas, nós guardamos o sábado um pouquinho diferente. O sábado, para a gente, é um feriado religioso, só que acontece semanalmente, ao invés de ser anualmente. Então, eu vou dar um exemplo. O que pode fazer no sábado e o que não pode? Eu acho que mais importante do que pode fazer no sábado, não pode, é o que deveria. Então, eu sempre gosto desse exemplo, que eu acho que ele ilustra bem. Dia 10 agora, eu fiz aniversário de casamento com a Laura. A gente estava lá em Jerusalém.
Eu não jogo bola, eu sou muito ruim de bola. Eu nasci com 2 pernas esquerdas e não sou canhoto. Então, Deus não me deu o dom de... Não, se você me vir jogando bola, vai ser um desastre. Mas vamos supor que eu jogasse bola, tá bom? E eu gostasse de todo domingo sair com a galera para jogar uma bolinha e tudo. Então, não tem problema, não estou fazendo nada errado. Mas vamos supor que no dia do aniversário de casamento, Laura preparou lá um café da manhã gostoso, a gente curtiu tudo, eu largo ela em casa e vou jogar bola com os caras. Pô, não estou sendo inteligente. Naquele dia... Jogar bola não é uma coisa apropriada. Não está comparecendo. Não está comparecendo. A expressão é essa. Não é errado jogar bola, mas naquele dia não é conveniente. Você está entendendo? No dia do casamento da sua filha, você deixar a cerimônia do casamento da sua filha para ir para o boteco beber com os amigos, não é conveniente. Então, o sábado é um dia em que eu comemoro o meu aniversário, entre aspas, de casamento com Jesus, só que semanalmente. Você entendeu? E o sábado, ele só tem um sentido para mim se os outros dias forem dias de Deus. Se eu ando com Deus na domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, no sábado eu tenho que comemorar. É como um aniversário de casamento. Se eu Mas você comemora com Deus, né? Como Deus, exatamente. Ah, tá. Pra mim eu ia comemorar, caramba, ainda bem que eu não vou vender os dois. Não. Pô! Se eu tô bem com a Laura os outros 364 dias do ano, quando chegar no dia 10 de março, eu tenho que comemorar. Ou seja, aquela data só tem sentido em relação ao que acontece fora dela. Ficou claro? Ficou claro então, isso. o sábado só tem sentido em relação ao que acontece fora dele. Agora, se você não anda bem com Deus, aí o sábado é apenas um legalismo. Então, a gente entende que na Bíblia, o sábado é o dia que marca a criação do mundo, é o dia que mostra Jesus como meu Redentor. Agora, eu também tenho que admitir que a maioria das igrejas cristãs guardam domingo e outras não guardam dia nenhum. Então, E não posso me sentir superior. não trabalha mesmo, nem nada, tipo... Bom, tem trabalhos que são essenciais. Por exemplo, um médico plantonista, o paciente não vai no sábado. Você está entendendo? Há trabalhos que são essenciais. Mas aquilo que pode ser evitado, evito. Por exemplo, eu não vou do sábado agora tirar o sábado para fazer minhas compras do supermercado. Tantos dias para isso. Sábado eu vou dedicar à família, às coisas de Deus. Nossa, eu nem vejo isso como um trabalho. Mas, por exemplo, vamos supor, uma vez aconteceu uma coisa interessante. Uma amiga minha, esposa de um grande pregador adventista, Alejandro Bulhon, dona Sara Bulhon, depois que ela já estava com 60 anos, que ela foi fazer faculdade. E no sábado a gente pede, os adventistas sempre pedem para ter o sábado livre, né, de provas e tudo, não ir à escola e tal. E aí sempre levam para o conselho diretor, né, para ver se vão aprovar ou não. Aí a coordenadora do curso, vamos falar assim, que preguiçoso esse povo, por que não pode vir dia de sábado, bobagem, tudo. Aí a coordenadora falou assim, não, eu quero dar o sábado para ela, não é pelo que ela não faz o sábado, é pelo que ela faz. Por quê? Eles têm um costume de todo sábado sair à tarde para visitar asilos, hospitais, e minha mãe estava doente, ela passava lá, ia visitar minha mãe, cantava com minha mãe, fazia uma oração com minha mãe. Então, o sábado dele não é um dia de folga, não. Aí você pode perguntar, mas você não faz isso todos os dias? Pode fazer todos os dias, mas se você não se policiar na agenda e deixar um dia específico para aquilo ali, você não, é igual o regime. Segunda-feira começa e nunca começa. Você entendeu? Então, tem aquele dia para a família, é bom, para você descansar. Ainda mais nesse mundo louco que a gente está, tirar um dia para você... Desculpa, o WhatsApp é outro dia. A pessoa fica falando alguma coisa, não é CLT é o sábado e o domingo, pô. Tem certeza? Tá falando demais, né? Eu acho que não, eu não sei. Eu tô CLT é sábado e domingo, tem que tirar, final de semana. No CLT eu digo carteira assinada. Não sei, sim, mas é porque eu não sei se todas as profissões cabem nisso, né? Também acho que a maioria. Porque tem muitos maioria não trabalha sábado e domingo. Trabalha 6 dias. Eu não sei o que é fim de extra. semana mesmo. Aí é hora extra, mas Essa conversa pra mim aí não existe. Pô, Vamos pra lá. mim existiu, mas fazer o quê? Mas aí o pessoal fica falando essas coisas aí, pô, CLT é sábado e domingo, meu irmão. Tá falando aí de barriga cheia. O Acriano manda mais uma. Rodrigo, você acha que existem extraterrestres? Como que a Bíblia explicaria a vida em outros planetas? A Bíblia não explica, ela não entra nesse detalhe. Você pode até inferir... Aí ia explodir muito a cabeça da pessoa. Explodir muito a cabeça da pessoa. Você pode até inferir que lá no livro de Jó fala que quando os filhos de Deus compareceram perante o Senhor, que pode ser... Mas é uma inferência. É uma inferência. Será quem são esses filhos de Deus? É lógico que existem os anjos. Jesus fala que na casa do Pai há muitas moradas. Aí já é DLC, é outra parada. Exatamente. Mas exatamente. Assim, tá aqui, pode ler que você vai interpretar isso. A gente conta essa história daqui a 2000 anos. Vai que, né? Chegou a hora de contar o próximo capítulo. Vai Não sei, ué.
O Reinaldo manda aqui, ó. Salve, salve família. O Pirula fala muito sobre a impossibilidade física de um dilúvio universal. Poderia ser a interpretação de Moisés, já que ele escreveu o Pentateuco? O livro de Daniel e as 2.300 tardes e manhãs é a melhor forma de traçar os relatos bíblicos com os relatos históricos? Bom, acho que aí teve uma confusão, porque essa parte de Daniel aí é Daniel 8,14, aí está um pouquinho diferente da primeira pergunta, se eu entendi bem o que ele perguntou. O Pirula, eu respeito a posição dele, mas às vezes eu acho que a forma como ele coloca a Bíblia é uma forma muito desdenhosa, ridicularizando o outro. E eu não acho assim, dá para você discordar com classe, sabe? Eu citei aqui vários ateus, até quando a gente brincou com os ateus aqui, eu fiz uma defesa aos ateus, né? Eu falei assim, tem muito ateu que ele é honesto no ateísmo dele. Então, assim, quando o camarada quer ganhar no desdém, com todo respeito ao Pirula, eu acho que ele não precisa disso. Não precisa disso, você está entendendo? Não ganha no desdém. Eu não precisei de usar desdém aqui para argumentar minha fé com nada. Isso, para mim, é uma falácia. É o que você chama de argumento do espantalho. Você transforma o outro no idiota, aí no idiota é fácil você bater, tá certo? Embora eu não seja paleontólogo, então eu não posso falar do ponto de vista de um especialista, é que eu vou reproduzir pesquisa de outros, então não é minha, pesquisa de outros. Nós temos, sim, indício de que a Terra foi inundada por um grande dilúvio. A prova maior, como é que os dinossauros foram destruídos? Pergunta próprio o meteoro, né? Que bateu lá na Península Mexicana lá, e quando alguns fazem reprodução do que foi aquele meteoro ali, houve tsunamis de não sei quantos metros de altura. Mano, estoura 5 placas tectônicas para tu ver o que acontece no mundo. Exatamente. Né? O equivalente a não sei quantos megatons de bomba atômica. A prova maior, que mesmo para quem não acredita na Bíblia, e o Pirula não acredita na Bíblia, mas eu acho que ele é paleontólogo, se eu não me engano. Se eu não estiver enganado, me perdoem. Eles mesmos falam que houve um catastrofismo universal. Se não houvesse esse catastrofismo universal, como é que os dinossauros desapareceram? E veio a era glacial depois. E houve a Pangeia, a quebra da Pangeia, a tectônica de placas. Se não houvesse uma catástrofe mundial, nós não teríamos a tectônica de placas, nós não teríamos as fissuras, nós não teríamos os vulcões. A única diferença é que eu chamo isso de dilúvio e coloco numa cronologia mais recente. O evolucionista chama isso de eras glaciais e catástrofes glaciais do passado. Então, a partir disso, falar que é impossível ter havido um dilúvio que cobrisse toda a Terra, eu tenho cá minhas dúvidas, né? Mas respeito, ele tem a posição dele, eu tenho a minha. Só não acho elegante você discordar. Só tá faltando conversa. Ficar de bem, corta aqui. Não é nem isso, pô. Por exemplo, você chega pro Pirula e fala, pô, o que você chama de era glacial, chama de dilúvio. Pronto, acabou! Não é verdade? Acabou, não tem que ficar levando essa discussão. E pô, simplificou, acabou ali, vamos pro próximo passo. Mas sabe o que é? Eu até entendo um lado de alguns que têm antipatia da religião, vou explicar por quê. Eu não entendo não, porque é pessoas querendo complicar o descomplicado. No passado, havia muito uma manipulação do sagrado sobre o saber. Então, quando os filhos do David Hume, que era o iluminismo e outros mais, eles quiseram romper com a fé. Romper. Criaram um trauma. Essa geração que rompeu é a geração filhos intelectuais de Freud, de Darwin, desse pessoal todo que... Porque é interessante esse negócio de ser um midiático. Você consegue, com seus traumas ou suas virtudes, mudar o mundo. Vou dar um exemplo. Hoje, tem um autor chamado Burns, esqueci o primeiro nome dele, que ele dizia o seguinte: nós pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como pensaram. Ou seja, por que você sabe muito mais hoje de cultura grega do que de cultura asteca? É por causa de um trauma. De um trauma. De um cara chamado Alexandre o Grande. O Filipe era o cão chupando mango. O Filipe era o pai de Alexandre. Não valia nada. O Filipe chegou um dia em casa lá e ele batia no menino e tudo mais. E o Alexandre ficava com a mãe. Era o Alexandre Deliro, né? Exato. Alexandre Deliro, não é Alexandre o Grande, não. Aí o que a mãe dele fazia? Para proteger o Alexandre das surras do pai, da violência do pai, do desprezo do pai, ela ensinava para Alexandre as mitologias gregas. E falava com o Alexandre assim: você não é filho de Filipe, você é filho de Zeus, irmão de Heracles, que é o Hércules.
Aí Alexandre crescia, acreditando em tudo que a mãe falava. Era o refúgio dele. Aí o pai, percebendo isso, querendo tirar o filho da mãe, ficou até estranho tirar o filho da mãe, né? Tirar a influência da mãe de Alexandre sobre ele, o Filipe contratou Aristóteles, o filósofo, para ser tutor de Alexandre. E Aristóteles começou a ensinar muitas coisas para Alexandre da filosofia, e a filosofia era anti-mito. Só que Alexandre, quando foi cruzar o mundo, foi mais de 5.000 quilômetros que Alexandre andou, Alexandre levou no bojo do seu inconsciente dois elementos inegociáveis para ele. O mito, porque fazia-o lembrar da mãe, e a filosofia, porque fazia-o lembrar de Aristóteles, que ele adotou como pai, na ausência de Filipe. Então, as duas coisas que eram antagônicas, mito e filosofia, acabaram indo em conjunto com Alexandre. E quando Alexandre propagou, e aí o trauma dele era tão grande que Alexandre conquistava e não voltava. Conquistava e não voltava. Conquistava e não voltava. A única vez que ele voltou foi quando ele ficou doente na Índia e voltou para a Babilônia e morreu na Babilônia em 323 a.C. Só. Porque os soldados dele falavam, Alexandre, você tem que voltar para consolidar o reino. Não, temos que avançar. Psicologicamente falando, Alexandre estava, na verdade, fugindo do pai. Você entendeu? Ele passou a vida toda querendo ir para mais longe da Macedônia, mais longe da figura do pai dele. E nesse trauma de Alexandre, o que ele levou para o mundo? A cultura grega e a mitologia grega. Tanto é que antes de Alexandre, a cultura grega era grega. Depois de Alexandre, ela se tornou cultura helenística. E quando Alexandre morre, que os generais dele, Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu, assumem o poder, eles pegam essa cultura grega e espalham para o mundo de tal maneira que até Roma, quando assume o poder, Roma ainda continuava bebendo nas fontes gregas. E nós, como somos herdeiros de Roma bizantina, cristianismo bizantino, nós também bebemos nos gregos. Eu contei toda essa digressão aqui para mostrar como é que, dependendo da posição que o homem tem, o influencer pode ser uma palavra nova, mas o significado de influencer já tem lá de trás. Você está entendendo? E, às vezes, você consegue dominar muita gente. Alexandre espalhou a cultura grega pelo mundo. E, assim como ele espalhou, uma geração de pessoas decepcionadas com o pai, com os líderes religiosos e com a fé, que eram pessoas de um calibre intelectual elevadíssimo, falei Nietzsche, podia falar de outros, eles conseguiram convencer o mundo de que Deus não existe. É uma pena isso. É uma pena. A maioria dessas pessoas teve trauma. Com o pai, eu citei os exemplos aqui. Sim. E sabem qual que é o grande problema nisso? Teve um autor que escreveu The Denial of Death. A mente já está cansada, gente, porque eu estou esquecendo. Daqui a pouco eu lembro. Se você colocar aí The Denial of Death, ele vai aparecer. Ele é Becker. Acho que é o Becker mesmo. Ele ganhou o prêmio Pulitzer Se você até puder colocar esse livro aí, The Denial of Death. Acho que é o Becker mesmo. Esse livro é fantástico, eu recomendo que vocês leiam. Esse camarada é um sociólogo, não é religioso, não tem nada de crente, não tem nada... Ele fez uma leitura sociológica muito interessante desse fenômeno que produziu esses grandes homens e a geração do Pirula. Tá bom? Ele disse o seguinte, The Denial, a negação da morte. Nem sabia que tinha em português. Lá, Ernest Becker, não falei lá? Becker. Ernest Becker. Eu não sabia que tinha em português. A negação da morte. Se tem em português, melhor ainda. Até, gente, depois coloca o meu livro também, que eu estou fazendo propaganda do livro, um monte de gente aí. O meu mesmo eu não estou colocando, né? Coloca aí o livro O dele. Ceticismo da Fé. Mas aí o Becker, ele notou o seguinte, essas pessoas traumatizadas com o pai, os influencers da época, eles conseguiram convencer o mundo que não existe Deus e que não existe paraíso. E que não existe nada, que o mundo é só isso. Esse é o ceticismo da fé. E como eles... Deus existe ou seria a fé religiosa apenas um delírio universal? Que Exatamente. que só por essa frase aí ela já bate de frente atenção, com toda essa ideia que você está falando. Você conseguiu ler ali? É. Você está bom de vista, viu? Eu sei que está escrito isso porque eu escrevi o livro, mas eu só consegui ler o ceticismo da fé e o nome está em cima. Mas o negócio tá bom ali. Aí o que acontece? Voltando do Becker lá, ele disse assim, só que o ser humano quer a eternidade. Nós queremos Deus. E eles tiraram Deus de nós, quando Nietzsche falou Deus morreu, e não nos deram nada no lugar de Deus. Então o que a gente faz? A gente fica negando a morte.
E como é que a gente nega a morte? Através do romance apocalíptico. Aí ele fala que interessante, que o racionalismo pretendeu nos tirar do mito da religião e nos jogou na ilusão do racionalismo. Por exemplo, as músicas de amor. O camarada descreve de um jeito que nenhum ser humano é. Se você não ficar comigo, eu vou morrer. Pega algumas músicas de amor, você é tudo pra mim. Não, e tem, tipo, caramba, se você for ver letras de música de Maiara e Maraíza, mano, toca. Caraca, eu já senti isso. Toca. Mas é um Não jeito é? assim, que transforma o ser humano quase numa divindade. É. Você entendeu? O sexo não é mais só sexo, é quase um culto orgiástico que você tem. Leiam esse livro do Becker, é fantástico. Esse livro ganhou o prêmio Putzler nos anos 70. Ele é muito atual e ele explica o porquê dessa geração. E o que eu estou notando hoje? Que o desespero do ateísmo, que eles tiraram Deus, mas não deram nada em lugar. Você entendeu? Não deram nada no lugar. Aí agora eles estão tão coisa que estão falando. Aí vem o Richard Dawkins e está criando agora a espiritualidade ateísta. Tem aquele livro sobre a magia e tudo mais. Mas, na minha opinião, não substitui Deus. Falei demais. Bom, sobre o lance do dilúvio e tudo mais, a gente conversou sobre isso aí por um tempo bastante longo com o Rodrigo no outro episódio verdade, que ele veio. verdade. Então é só dar uma olhada lá que você vai ver aí, a gente falando sobre isso aí, sobre... você tem uma noção diferente do período... Período, exatamente, da idade do planeta Terra. A gente falou um bom tempo sobre isso, é bom, tá bom de memória. A gente falou bastante sobre isso, se você quiser saber mais, só ir lá no outro episódio. Eu vou ler, acho que é a última aqui... Não, tem mais duas. Mas tem uma aqui do Iago Martins, que eu acho que é o Iago Martins Se mesmo. for o Iago Martins, o pastor, eu tenho muita vontade de conhecê-lo pessoalmente, viu? Ele discordou de mim uma vez quando eu falei igual dos ateus aí, que eu falei bobagem, mas é um camarada, para mim, brilhante. Ele fez um sermão sobre Jó. Não sei se estou falando do mesmo Iago Martins. Eu acho que é o Iago, eu acho que é. Ele fez um sermão sobre Jó, em várias partes, que... Nossa, mas ficou muito bem feito. Parecia, sabe aqueles... Como é que chama aqueles... palestras que o pessoal dá, que coloca atrás, esqueci o nome, mas, cara, que sermão brilhante, que ele falou do caco de telha ali, muito inteligente, é um camarada, poxa, eu fico... também gosto bastante. Se o outro ficou honrado por ter um adventista por me ter, eu fico honrado por ter o Thiago. Rodrigo, tem podcast crente? Tem já participei de alguns. Mas o próprio Iago, ele faz lá o 2 dedos de teologia. Da hora. E tem muita visibilidade. Eu acho que ele é do Nordeste, se eu não me engano. Eu acho que ele é do Ceará. Cara, eu não sei de onde ele é, não. É porque o sotaque dele é pra cima. Mas eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente ainda. Gente boa pra caramba. Não tive o prazer. Mas saiba, Thiago, que eu te admiro... Iago, perdão. Iago, que eu sou... Na verdade, Iago, se eu não me engano, e Thiago é a mesma raiz, né? Iacobos, né? Eu sou seu fã, meu amigo, e fico honrado por ter alguém como você aí. Ele manda aqui, Fala, Rodrigo. Sou um admirador do seu trabalho como apologeta. Apologeta. Você sabe o que é apologeta, né? Não faço a menor ideia. A apologia é a defesa da fé. É um nome que vem da patrística, quando os pais da igreja defendiam a fé religiosa e chamavam aquilo de apologética. E chamou de apologeta e tudo mais. E que bom que eu falei que eu gosto dele antes dele. Ele gosta de você troca também. De gentileza. Bota apologeta nisso. O cara vai lá pro meio do mundo pra ficar com um pincelzinho procurando prova. É uma vida em ruínas, viu? Não é só um cara que fica falando, não existe. Não, ele vai atrás. Vamos ver se existe mesmo. Vamos ver se existe mesmo. Pô. Como os adventistas interpretam o significado do sacrifício de Cristo e como participamos dos efeitos desse sacrifício? Boa. Igor e Janzão, sigam nessa força. Um abraço. Valeu, Iago. Ô, Iago, a gente entende assim... Bom, o Iago sabe a resposta, porque ele estuda bastante a doutrina adventista, ele responde ali tudo. Então, vou dar uma resposta aqui, Iago, o seguinte. O sacrifício de Cristo, para mim, o que eu tenho, talvez uma diferença da teologia evangélica clássica, digamos assim, é que geralmente ensina assim, eu vou falar com vocês, o Iago sabe disso, mas só para contextualizar, eles colocam que antes da cruz, vivíamos no período da lei. Quando Cristo morre na cruz, ele crava a lei na cruz, expressão paulina, do apóstolo Paulo. Então, nós começamos agora a viver a era da graça. Nós não precisamos mais da lei, né? Então, tem essa dicotomia. Era da graça, era da lei e era da graça. Tá bom? Antes da cruz, depois da cruz. A partir desta visão, é estupidez eu falar de guarda do sábado. Tá certo? Mesmo porque não tem nenhum mandamento no Novo Testamento falando claramente guarde o sábado. Tem no Antigo, tem um monte, mas no Novo Testamento não. Agora, como é que eu entendo isso?
E para mim, essa dicotomia entre era da lei e era da graça é uma dicotomia, para mim, colocada pelos teólogos modernos. Eu não a enxergo na Bíblia ela tão clara assim. Eu vou explicar por quê, Iago. Se houve uma era da lei, então quer dizer que a lei poderia salvar? Não. A lei nunca pode salvar. Então não existiu era da lei. A lei não salva ninguém. Eu acabei de falar, quem salva é a graça de Cristo. Uhum. Mas se o que salva é a graça de Cristo, como Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, etc., todo mundo que viveu antes da cruz foi salvo. Eles foram salvos pela graça de Cristo, do Cristo que ainda haveria de morrer. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó foram salvos como eu sou salvo. A única diferença é que eu sou salvo pós-morte de Cristo e eles são salvos antes da morte de Cristo. Mas o sangue de Cristo na cruz do Calvário é que propiciou a salvação tanto do que viveram antes como depois. Ou seja, todo mundo, de Adão até o último, é salvo pela graça. A lei não salva. Bom, se todos são salvos pela graça, então eu sou salvo pela graça tanto quanto Moisés. Se Moisés, que era salvo pela graça, tinha que guardar a lei, por que o Rodrigo, que é salvo pela graça, não precisa guardar a lei? Entendeu? Então, para mim, eu acho que, como eu falei, as obras, assim como no Antigo Testamento, também no Novo, elas não são o meio nem a causa da minha salvação, mas o resultado dela. Eu não posso guardar a lei hoje para ter qualquer mérito, porque não há mérito algum. Então, para você, falando assim de uma maneira mais leiga, não tem ali um indício para que você passe a ignorar a lei? Não, não tem. E mesmo o mundo evangélico clássico, por mais que digam assim, a lei foi abolida, mas na verdade, na prática, eles só consideram abolido o quarto mandamento do sábado. Porque se você perguntar a qualquer evangélico que acha que a lei foi abolida, se ele adora imagem de escultura, ele vai falar que não. Se você perguntar para ele assim, você adora outros deuses? Não. Você leva o nome de Deus em vão? Não. Você adultera? Não. Por quê? Porque na lei fala que não. Então, quer dizer, dos 10 mandamentos, eles consideram 9 em vigor. Só o sábado que não consideram. Então, se eu for olhar assim, na prática, seria mais coerente dizer que o que foi abolido foi o sábado e não a lei. Entendeu? Porque é só o sábado que eles não seguem. Porque os outros, eles acham que estão todos em vigor. Mas até porque todos os outros mandamentos, eles são meio que como você ser um ser humano melhor do bem. Né? Se você cometeu algum desses crimes aqui que estão descritos nos 10 mandamentos, você é um ser humano de merda. Né? Agora, o fato da ignorância, que ignorância é uma dádiva. Já falei aqui umas 3 vezes isso. O sábado é que pega. Mas, de qualquer maneira, eu quero deixar bem claro uma coisa. Nesse aspecto aqui, eu tenho diferença da posição do Iago e de outros evangélicos sobre a guarda da lei. Eu espero ter respondido, pelo menos de maneira didática, porque a pergunta mereceria mais tempo, e eu estou falando aqui para um auditório que nem todo mundo conhece. Mas eu quero dizer bem claro uma coisa aqui. Quando eu falei que o Iago, que eu o admiro e que é um homem de Deus, eu não fui hipócrita. Para mim, ele é. Aí eu vou até devolver aquela pergunta que você me fez lá. Tá bom? E se eu morrer hoje... Deus que defenda, eu quero ainda ficar vivo, porque se eu morrer, quem vai ficar vivo sou eu, porque ela casa de novo. Né? Se eu morrer hoje, o Iago morrer hoje, eu guardando o sábado, ele não guardando o sábado, se ele tiver com Cristo no coração dele, eu tiver com Cristo no meu coração, nós vamos ressuscitar para o mesmo céu. E não vai ter um condomínio de adventista e um condomínio de... Não, a gente vai para o mesmo céu, tá certo? Eu vou morrer em Cristo Jesus, ele vai morrer em Cristo Jesus, desde que eu aceite Cristo como meu salvador pessoal. É isso que o pessoal não entendeu naquela época, quando eu falei, que o próprio Iago discordou de mim, que eu falei de encontrar ateus. É porque eu não posso julgar. Vamos imaginar o seguinte, o camarada é ateu por aqueles motivos que a gente apresentou. Mas no último momento, ali no último segundo, ele falou, Deus, se o Senhor existe, me ajuda. E Deus ouviu aquele último segundo de oração ali. Em que sentido que eu falei? Mas ele tem que aceitar Jesus, mas de repente ele nem sabe quem é Jesus. Vamos supor que o camarada morreu lá na China, sem nunca ter ouvido o evangelho, sabe? Eu sei que esse é um assunto controverso até entre os missionários. E o índio que morreu aqui antes de encontrar um missionário, que morreu no paganismo, né? E o índio que morreu sem encontrar. A internet é algo que existe agora, né? Pô, até outro dia aí então, a informação era difícil. Eu me descanso em 2 questões. Jesus falou, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco, a mim convém conduzi-las. Segundo, Jesus elogiou a fé de pessoas que não faziam parte do povo judeu. E no Antigo Testamento também você tem isso. Naamã, por exemplo.
E, em terceiro lugar, Paulo falou que aqueles que não têm lei fizeram-se de lei para si mesmos. Eu não estou com isso agora passando a régua e falando assim, pode continuar desdenhando de Deus, sendo ateu à vontade, cuspindo para o céu, que você vai para o céu de qualquer maneira. Não, isso seria universalismo, uma doutrina que eu não subscrevo. Mas, especialmente se o cara faz isso e conhece, ou já ouviu falar da palavra. Exatamente. Então, por favor, não leva para esse lado, não. Mas eu digo que o meu papel é evangelizar, pregar, testemunhar daquilo que eu acredito, mas o resultado é com Deus, não é com o Rodrigo. A última agora. O Lucas mandou, boa noite, pastor. Boa noite, pastor Rodrigo. Alguns ateus dizem que o Deus Yahvé veio dos midianitas ou dos sumérios e que a religião hebreia teria sido influenciada por isso. Qual a sua opinião sobre? Grato desde já. Eu conheço essa ideia. Na verdade, ela não procede por algumas razões. Aliás, que eu já até coloquei aqui no meio do programa. Quando você pega todas as religiões, você nota duas características nelas. Elas são politeístas e apresentam os deuses de maneira secundária, filhos do universo. O Gênesis, ele vai na contramão de tudo isso. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Já começa assim, de cara. Bem diferente do Enuma Elish. Quando nas alturas os céus haviam, depois que vem os deuses. Ou mesmo na epopeia do Gilgamesh, ou qualquer outro. Então, hoje, mesmo alguns estudiosos ateus, eu vou lembrar de um deles aqui, o Levi Strauss, por exemplo, que faleceu. Levi Strauss mesmo falava que ele ficava admirado como é que aquelas narrativas da Bíblia são encontradas não apenas no Oriente Médio, mas em culturas bem distantes de lá, como os índios. Você fez menção disso. E a conclusão de Levi Strauss foi que a Bíblia não plagiou esses mitos, mas que todos esses mitos e a Bíblia podem ter partido de uma origem comum, o que para mim faz sentido. Se realmente nós temos uma herança adâmica, então faz sentido que você encontre semelhanças nas mais diferentes culturas que extraíram de Adão, porque todos eles têm uma fonte comum, e não necessariamente que um plagiou o outro. Por exemplo, hoje, vocês foram pioneiros do podcast. Tem um monte de podcasts pipocando aí, mas não vou falar que esses podcasts agora são plágio do Flow. Não, é porque agora virou... Mainstream. Então, virou um mainstream aquilo ali. Agora, a Bíblia tem diferenças. E uma coisa curiosa que a Bíblia tem revelado, que a arqueologia tem revelado de pouco tempo para cá, isso é mais ou menos inédito, é a ideia de que nós já tínhamos em Canaã e em Midian religiões monoteístas. De pessoas que, ao invés de adorar deuses, adoravam um único Deus e não o representavam por imagens. Você tem os Matsebaot, que são as pedras colocadas ali. Eu não vou entrar em todos os detalhes dessa teoria, mas ela é muito curiosa. Havia nichos de monoteísmo em Canaã, mesmo antes de Abraão e depois dele. Aí faz sentido, porque Abraão, quando chega em Canaã, a Bíblia fala que tinha um rei de Salém chamado Melquisedeque, e Abraão reconheceu nele um sacerdote do Deus Altíssimo e devolveu o dízimo para ele. E o cara não era hebreu. Moisés, quando fugiu do Egito, foi para Midian, que provavelmente é a Arábia Saudita de hoje. Ele ali encontrou Jetro, que se tornou seu faraó, o seu sogro, e Jetro era também um sacerdote do Deus Altíssimo. Então a própria Bíblia já coloca a cena para a presença de bolsões monoteístas ali que adoravam a mesma fé de Abraão. Tudo agora, falando de maneira espiritual, é aquilo que eu falei. Deus não deixou nenhum povo do mundo em trevas absolutas. Nem que seja uma frestinha de verdade, de luz, ficou naquele povo. Aí, na minha compreensão passiva de erro, é aquela frestinha de verdade que Deus precisa para atingir aquele povo. Que é um exemplo bíblico. Paulo chegou uma vez na cidade de Atenas, na Grécia. E Paulo subiu no Areópago. E Paulo, quando começou a chegar ali como judeu, Paulo via idolatria, imagem para todo lado. Paulo ficou chateado da vida com aquilo. Mas quando ele subiu lá no Areópago, que ele falava muito bem, era um filósofo, o pessoal, que Deus é esse que você está pregando, Jesus? Aí ele olhou assim no canto e viu naquele monte de altar um altar vazio. Congela essa imagem. Vamos voltar 500 anos antes de Paulo. 500 anos antes de Paulo. Havia lá em Atenas um homem chamado Epimênides.
E de acordo com o livro de Diógenes Laércios, Epimênides era um filósofo grego, um sábio, e que ele criticava muito os gregos por sua religiosidade contra Deus ou Zeus. E ele falava, os cretenses sempre mentem, são umas feras preguiçosas, feras terríveis, homens de ventre preguiçoso. Isso está no poema Crética, de Epimênides, que nós temos apenas fragmentos deles. Curioso que esse poema de Epimênides é citado no Novo Testamento. E Epimênides, lá em Atenas, ele recebeu o convite, ele estava em Creta, que tinha uma praga na cidade. Ele chegou na cidade, que eles convidaram lá para ver se ele parava com a praga. Ele falou, o problema é que vocês não estão sacrificando ao Deus verdadeiro. Mas qual que é o Deus verdadeiro? Nós temos um monte de deuses aqui. Pausânias dizia que havia 30 mil estátuas de deuses ali em Atenas. 30 mil. Aí você tem que escolher um e ainda acertar. Acertar. Aí ele pegou e falou assim, e vocês não estão adorando o verdadeiro. Ainda vem um maluco e fala que não está adorando o verdadeiro. Aí sabe o que o Diógenes Laércio falou? É criar o pânico. Mas a ideia foi essa. Inclusive, Pânico era uma das divindades lá, o deus Pan. Aí ele pegou e falou o seguinte, deixem que o Deus verdadeiro se mostre. Porque o dilema era esse que você colocou. Tem tantos aqui. Aí ele falou assim, soltem do Areópago. O Areópago é uma pedra. As ovelhas, elas vão caminhar para o lugar do Deus verdadeiro. Eles soltaram as ovelhas, elas passaram pelas graminhas, não comeram as graminhas, só que passaram no altar A, B, C e não... Quando chegou num descampado que não tinha altar nenhum, as ovelhas deitaram. Ele falou, é aqui que o Deus verdadeiro tem que ser adorado. E eles falaram, tá, mas não tem nenhuma imagem aqui. Ele falou, tudo bem, faça um altar para ele. Tá, mas como é que é a imagem dele? Não sabemos, deixa o altar vazio. E qual que é o nome dele? Epimênides. Aí Epimênides disse assim, escrevam ao Deus desconhecido e deixem vazio. 500 e poucos anos depois disso, Paulo chega em Atenas e no meio dessa bagunça toda de deuses, dessa Babilônia, dessa confusão, ele vê um altar. Ele falou o seguinte, aquele que vocês adoram sem conhecer é precisamente quem eu vim anunciar. E olha que interessante, Paulo não foi hipócrita quando ele falou o seguinte, senhores atenienses, eu vejo que vocês são muito religiosos. Porque passando pelos objetos da devoção de vocês, eu vi também um altar ao Deus desconhecido. Esse que vocês adoram sem conhecer, então Paulo reconheceu no paganismo pessoas que estavam adorando o Deus verdadeiro. Olha a expressão dele. Esses que vocês adoram sem conhecer. Então o Rodrigo entende que tem muito ateu adorando a Deus sem conhecer. Eu. Você está entendendo? Eu não conheço, é isso que me deixa em pânico às vezes. Sem conhecer, tem muita gente que está adorando Deus. Eles estão como o pessoal de Atenas. Compete a mim, não querendo me comparar a Paulo, que ele é muito melhor do que eu, compete a mim mostrar para eles o nome do Deus que eles adoram sem conhecer. Como no último flow que eu falei, Deus não é Hitler. Que foi justamente o momento em que a mulher tomou a decisão de não se matar. Uhum. Você entendeu? Compete a mim facilitar a compreensão de Deus sem me sentir superior a eles. Então, Deus tem uma fresta de luz em cada povo. Basta que eles tenham um altar ao Deus desconhecido, já tem uma fresta de luz para que eu possa, a partir dali, levá-los para a Bíblia. E se eles morrerem antes que eu chegue, Deus vai salvá-los pela sinceridade que eles têm em relação à fresta de luz que eles possuem. É assim que eu entendo o fato de aceitarem a Jesus como seu salvador pessoal, mesmo sem saber quem ele é. Rodrigo, muito obrigado por vir trocar essa ideia com a gente, cara. Eu que agradeço, para mim foi legal demais. Segunda vez num canal de tanta audiência assim, eu estou à disposição de vocês. Vou dar depois o curso para vocês, eu tomo essa dívida, vou mandar o livro. Eu quero ir no museu. E vou marcar depois com vocês direitinho, vou deixar tudo com o Bruno aí para vocês irem lá. E eu Maravilha. Tá bom? E galera, você que assistiu, muito obrigado pelo apoio também. Baixa o livro lá depois. Redes sociais, pô. É Rodrigo Silva Arqueologia. Tanto no YouTube, quanto no Facebook, como no Instagram. Rodrigo Silva Arqueologia. Tá aqui na descrição também aqui o link para o e-book dele. Tá aqui também o link para o curso, tá bom? Dá uma olhada lá, segue ele no Instagram. Ratão, porra, obrigado, cara. Rodrigo Silva? Você deixou no vácuo aí? Obrigado. Beleza, valeu mesmo. Se a mesa não fosse tão grande, eu te estendi a mão. É o que eu falei pra ele, pô. Aí, eu já segui aqui já. E ele tá com o chapéuzinho de arqueólogo. É nóis. Bom, obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham curtido também. Não esquece de se inscrever. Segue lá todo mundo. Segue o Rodrigo, segue o Ratão, segue a gente também. Tá tudo aqui na descrição. E, bom, a gente se vê amanhã, tá bom?
Um beijo pra todo mundo, boa noite, até a próxima. Valeu! Tchau. A exchange número 1 dos grandes investidores de cripto, agora no Brasil, com plataforma em português e com suporte ao Pix para depósitos e saques. Descubra segurança, privacidade e liquidez sem iguais ao baixar o app da Bitfinex. Bitfinex. Negocie cripto como os prós.